Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui a mais uma live no canal da Mercúrios e dessa vez com um convidado de honra aqui, o Rodrigão da Liga Cripto, para a gente poder falar um pouco sobre queda do dólar, se Bitcoin ou criptos podem substituir o dólar no futuro, se vai ser a moeda chinesa, como que é essa situação macro. Pô, Rodrigo, dá seu boa tarde aí pro pessoal, já quase boa noite, que eu já vi que o pessoal tá animado aqui no chat, né? Falando aqui, pô, convidado de respeito, o Rodrigão vai participar. Rodrigo, seu lindo, cadê você? Né? O pessoal tá Fala, te meu lindo. reconhecendo aí. Que beleza, família. Eu vou até abrir a live agora, que é para ver o chat com vocês na íntegra. E aí, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos quebrar o pau hoje. Vamos falar de dólar, vamos falar de muita coisa. Eita, rapidinho que eu acho que meu computador deu uma leve, um leve show aqui. Não, tranquilo, essas Segundinho. coisas só acontecem ao vivo. Vocês estão conseguindo me ver? Ou Tamo, aqui tá congelei tudo para vocês certo. também? Aqui tá Tá tudo tudo certo? certo. Então tá ótimo, então tá ótimo. Bom, galera, é isso. Vamos falar sobre capital, vamos falar sobre mudança da ordem mundial, vamos falar sobre bastante coisa importante que vem acontecendo hoje em dia. As engrenagens do macro giram mais rápidas do que nunca hoje em dia. A gente vai mandando bala a respeito do que pode vir pela frente, né? Tamo junto, muito Boa, obrigado vamos lá pelo então. convite, a galera da Mercúrios. E tamo junto, vamos nessa. Não, pô, a gente que agradece aí pela sua participação. E, cara, já vou puxar aqui sem mais enrolação nossa apresentação. E aí, Rodrigão, igual eu tava te falando em off aqui, cara, eu vou seguindo o fluxo, você vai interrompendo mesmo, sem peso na Tranquilo, consciência aí, para ir colocando seus pontos. Pessoal, tranquilo, essa tranquilo. live aqui, o material, ele foi dividido em 3 partes, tá? A gente vai falar sobre a ascensão do dólar, né? Como que o dólar chegou no patamar que ele está hoje no mundo e por que que ele é diferente das moedas de reserva globais que vieram antes dele. Segundo, a gente vai falar sobre a queda, o enfraquecimento do dólar e o crescimento da China, como que estão essas possibilidades. E terceiro, a gente vai responder a pergunta se o Bitcoin pode ou não ser uma próxima moeda global, né? Quais que são os pontos favoráveis, os desfavoráveis. E aí já adianto vocês que quando a gente passar por isso, a gente já vai começar a puxar as dúvidas de vocês para a gente responder aqui no final, fazer um bate-bola. Então, as dúvidas de vocês, pessoal, já podem ir mandando que eu vou favoritando aqui no chat. Mas vamos lá, Excelente, então, sem excelente. enrolação, para falar sobre a ascensão do dólar, né, e por que que ele é diferente. Uma coisa legal, pessoal, da gente entender, né, quando a gente fala de queda do dólar, muita gente fica falando assim, caraca, mas desde que eu me entendo por gente, o dólar é a moeda mais forte do mundo, como que isso vai mudar? Sendo que a verdade, pessoal, é que existe um ciclo global em que de tempos em tempos, né, há alguns milhares de anos, a gente tem as principais moedas de reserva global se revezando em ciclos que eles duram ali em média 100 anos, né? Então não é uma novidade se o dólar se enfraquecer, se o dólar deixar de ser uma moeda global. Pelo contrário, isso é o que se espera se a gente for olhar esses ciclos que acontecem entre as nações, desde o século XIII lá, com as moedas de Florença e Veneza, né, as cidades-estado do Mediterrâneo, até com as grandes navegações com Portugal e Espanha, depois com a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a França e a libra esterlina na Inglaterra, que foi ser substituída pelo dólar ali depois da Primeira Guerra e especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, Verdade. uma Detalhe que, coisa... detalhe que Pode falar. o dólar já tá com a validade vencida, né? Já passou dos 100 É, anos, pois é. Exato. já dá para ver a ampulheta esvaziando com uma estratégia bem cheia ainda, né? Mas Pois vamos lá. é. E aí uma coisa legal de se falar aqui é que diferente do que acontece hoje, durante a maior parte da humanidade, a gente teve essas moedas sendo nada mais, nada menos do que diferentes denominações para o peso de ouro ou para o peso de prata, né? Que é uma coisa que a gente chama de padrão ouro clássico. Esse aqui é um trecho de um livro de um economista chamado Murray Rothbard, em que ele fala justamente sobre isso, né? Então ele fala que os vários nomes das moedas eram meras definições de unidades de peso. As pessoas hoje gostam de dizer que naquela época o preço do ouro estava fixado em 20 dólares a onça, quer dizer, o preço, né, do ouro ele estava fixado em 20 dólares a onça de ouro, né? Sendo que é uma concepção errada.
o dólar ele foi definido como sendo um vinteavos de uma onça de ouro, portanto, era errado a gente falar sobre taxas de câmbio entre as moedas dos países, né? Então, na verdade, a libra esterlina, ela não era cambiada com os dólares. Você tinha uma quantidade de dólares, você simplesmente trocava eles pela mesma quantidade de onças de ouro, só que em outra moeda, né? Então, é quase como unidades de medidas de peso que variavam entre si ali. Não é hoje, né, como acontece com a impressão desenfreada de moeda. E o próprio dólar, ele vai surgir ali em 1792 como sendo uma oficialização de um dólar que já circulava lá nos Estados Unidos. Então, olha só que coisa interessante. Não foi o governo dos Estados Unidos que criou o dólar americano. Ele já circulava nas colônias americanas como sendo o dólar espanhol, que era uma certa quantidade de peso em prata. E aí, em 1792, a Casa da Moeda dos Estados Unidos só oficializou aquele dólar que era mais utilizado ali no território interno, né? Então, não é uma criação do Estado. A gente, durante a maior parte da humanidade, viu as moedas sendo diferentes pesos de ouro ou de prata e assim por diante, né? O que é bacana também é que a maioria dessas moedas, você vê que elas acabam entrando em vigência pelo uso. E isso acaba sendo um argumento que a gente puxa um pouco para a gente em cripto, né? No final das contas, existem muitos argumentos, existem muitos pontos de vista, mas eu diria que o ponto de vista da usabilidade talvez seja o mais forte de todos no que diz respeito a respaldar a implementação histórica da parada. Então, eu acho que a gente, pelo menos por esse lado, a gente está trilhando um caminho bem bacana de que a usabilidade está crescendo. Né? Eu faço um quadro de adoção que, cara, o mundo inteiro aceita isso. É até um pouco assustadora a velocidade com que os serviços e a cidade, o negócio está aceitando cripto. Então, por esse ponto de vista, tá bom para a gente, pelo menos no longo prazo. Pois é, né? E tem inclusive relação com esse próximo tópico aqui, que é como a gente escolhe o dinheiro, né? No surgimento ali das primeiras formas de dinheiro, até a gente chegar no que a gente tem hoje, isso era muito relacionado com questão de usabilidade, né? Pensa que a gente tinha que passar do escambo, que era quando você estava todo mundo ali numa mesma tribo, ou então todo mundo se conhecendo ali no boca a boca, e aí eu trocava uma quantidade de gado por uma quantidade de galinhas, ou então uma quantidade de algum outro produto, e aí a gente tem que achar uma forma de você tornar isso mais confiável entre essas pessoas, né? Achar um meio de troca comum. E esses meios de troca comum, eles foram muito caracterizados no começo pela usabilidade, né? Então, utilizar o sal ou então utilizar cabeças de gado, que é uma coisa que você fala, cara, no pior dos casos aqui na confiança, eu vou consumir esse sal aqui, ou então consumir o gado, ou então é uma coisa que todo mundo quer, né? Porém, aos poucos, a gente foi meio que se fixando ali no ouro, né? Principalmente, teve uma disputa ali com a prata também, mas o ouro meio que foi o favorito, principalmente por esses Que não enferruja. quesitos que. Que não Oi? enferruja, né? Porque ele não enferruja. Exato. No final das contas, as pessoas, né, lá atrás, a galera via, né? Barco, espada, prego, tudo enferrujando. E esse ouro em especial, né, esse metal em especial, não envelhece, né? Então, daí vem também o fato de você conseguir guardar isso por muito tempo sem que isso se perca. Então, é uma das Exato. características boas do ouro aí. A gente pegou, né? Isso daí é bem interessante que você falou, porque no final das contas, então, quando a gente vai escolher um meio de troca entre a gente, né? Aquele que é quase como evolução darwinista, né? Assim, alguns dinheiros vão sendo eliminados e outros eles vão permanecendo e obtendo uma adoção ali. Você pega alguns requisitos que eles acabam servindo quase que como um alicerce para uma adoção cultural, né? Que ela vem por cima deles. E aí vem o que você falou, né? Da ferrugem, que entra ali no aspecto de durabilidade, vem a questão de portabilidade, né? Então, poxa, se eu vou levar sal de um lugar para o outro, o peso do ouro pode até ser tão grande quanto. Só que, cara, se eu for levar sal e vem uma enchente, por exemplo, vem uma água ali, acabou todo o meu estoque. Verdade. A divisibilidade do ouro, o reconhecimento, né? É fácil você identificar que aquilo é ouro relativamente. A escassez, né? Então você não vai conseguir criar o quanto de ouro você quiser, pelo menos a princípio. A aceitabilidade, né? E a uniformidade, né? Então um pedaço de ouro não é diferente de outro pedaço de ouro, né? Nesse sentido. Outra coisa que é bacana é que eu não sei se a galera sabe, mas estima-se que o Satoshi tenha feito o sistema de halving do Bitcoin em cima da constante escassez da dificuldade de você encontrar ouro. Então, atualmente, sei lá, se não me engano, de X anos atrás, você conseguia achar, vou dar um exemplo idiota, 1 quilo por tonelada de ouro.
Depois passam-se os anos e você vai achando cada vez menos, quase que metade a cada X tempo, entendeu? Então a escassez do Bitcoin, ela corre muito em cima também do padrão de escassez do ouro. De quanto mais a gente encontra, menos a gente vai encontrar na natureza. Pelo menos de fácil acesso, né? Sim, e é até interessante como que, em um certo sentido, a escassez matemática que é propiciada por um algoritmo, ela consegue, às vezes, ser até muito mais poderosa do que uma escassez que a gente tem na natureza, né? No final das contas, a escassez que a gente tem pelo ouro, ela é regulada pela demanda. A gente tem estoques de ouro que ainda não foram minerados, porém, se o preço do ouro disparar de um dia para o outro, passa-se a ser economicamente viável a gente minerar aqueles estoques que ainda estão guardados lá, né? Uma coisa que é tipo o petróleo. O petróleo também tem estoques que é mais caro de você minerar. E se você for chegar assim até extrapolar isso, você consegue fazer mineração em asteroides, cara. Então assim, cara, se realmente o ouro ele dispara enormemente de preço, a gente tá num cenário Mad Max assim, fudeu tudo. Cara, você passa a se tornar viável extrações de ouro que não se via antes, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com a descoberta do ouro aqui nas Américas, né? Tá hoje, cara, não sei se você viu, mas tá viralizando um vídeo aí de que alguém encontrou, a galera tava fazendo, acho que era a construção de uma estrada, e alguém achou uma quantidade de ouro minerando, acho que é no Mato Grosso do Sul, algum lugar assim no Brasil, isso aconteceu hoje ou ontem. E aí tá uma penca de vídeo das pessoas desesperadas indo de carro pra lá, a pessoa física. A pessoa tá indo de carro pro lugar, pra estrada de terra, as pessoas estão cavando no Não, eu chão já vi os pra procurar caras ouro, cara. tirando asfalto da rua, cara, por conta de boato que tinha ouro e não sei o que. E, Tá bicho, vendo? os caras vão na fúria, assim. Verdade. Mas E então, vai de né? encontro com o que você falou. Que, tipo, no final das É, contas, Bitcoin não tem muito o que fazer. Ouro você pode tropeçar numa estrada cheia de ouro e realmente, cara, reza a lenda que tem algumas jazidas lá sei lá, na África que não foram descobertas ainda, que né, despencaria o preço do ouro, porque muito ouro seria encontrado. Então, esse fator, pelo menos, não entra. É quase que a gente troca, né? A gente troca não por um é. lastro físico, por também né, não sofrer as consequências de ter um supply talvez maior do dia para a noite. Não, exato. E é até interessante falar isso, porque, cara, a gente fica aqui debatendo escassez de Bitcoin, escassez de ouro, mas aí a gente lembra que, cara, a gente usa hoje como dinheiro uma parada que é um papel pintado ali com carimbo do governo, né? Então, como que a gente saiu desse bem que ele tem todas essas características, né, e chegou nessa moeda estatal que a gente tem hoje, sem lastro, né? E aí é todo um panorama histórico, né? Porque tenta pensar assim, como que você convenceria o mundo a abandonar um padrão como o ouro, uma escassez como a do ouro, e adotar papéis, moedas de diversos países, né? Na verdade, isso aqui aconteceu ao longo de séculos, né? Se a gente for pegar, aqui eu peguei o panorama de décadas, mas aconteceu ao longo de séculos, em que pouco a pouco foi se tirando, né? Se afastando o lastro que existia naquele metal precioso do lastro que existia no dinheiro estatal, e aí, aos poucos, a população meio que foi privada desse direito de negociar utilizando aquilo que eles chamam de sound money, né, um dinheiro sólido. Essa expressão sound money vem do tilintar, né, do barulho das moedas de ouro, né, que elas fazem. Legal. Então, como que a gente chegou, né, nesse panorama? E aí eu peguei alguns marcos históricos aqui. O primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial, né? E por que a Primeira Guerra Mundial ela é muito interessante? Ao longo da história, a gente sempre viu governos, né, no esforço de tentar alimentar mais, inchar mais a máquina pública, tentando abolir um pouco desse lastro, porque no final das contas, o fato de você precisar ter uma quantidade de ouro no seu cofre para poder imprimir papel moeda e falar que aquele papel moeda ele equivale a uma quantidade de ouro, acaba em um certo sentido te freando quando você quer expandir os seus gastos, né? Quando você quer tomar dívida e esse tipo de coisa. Então, assim, ao longo de toda a história da humanidade, a gente viu vários tipos de artimanhas para tentar burlar isso. Desde diminuir o tamanho das moedas, até misturar outras ligas de metal com ouro para poder imprimir mais delas, até dar calotes, né? Por conta desses certificados de papel. Porém, quando a gente A chega. inflação romana foi É, justamente misturar outros metais nas moedas de ouro e de prata, né? Isso foi a maneira deles sim, inflacionarem a moeda deles na época. Não, exato. perdão. Então, assim, são várias e várias tentativas, né? E aí, a Primeira Guerra Mundial ela é interessante porque ela chega meio que num
um ponto crítico, assim, né? Porque a gente viu várias potências que nessa época já eram potências imperialistas, agora chegando e falando, cara, a gente vai ter que gastar um absurdo aqui para poder bancar essa guerra. Esses gastos são realizados e no final eles não têm nos seus cofres a quantidade de metal que seria necessário para gerar esse lastro, né? Então, quando a guerra acaba lá em 1918, eles começam a se debruçar sobre esse problema e a gente tem um marco em 22 que é a Conferência de Gênova. Essa que é uma conferência que foi feita entre os países europeus e que eles já passaram a abolir uma parte desse lastro que existia em metais preciosos, e aí as reservas dos bancos centrais de cada um dos países começou a ter um lastro que ele era meio misto ali, né? Então era uma parte desse lastro em ouro e uma parte desse lastro em outras moedas, principalmente no dólar, que era uma moeda que até então, naquele momento, ainda era lastreada em ouro, né? Então, reparem como que pouco a pouco a população ela vai começando a ser afastada daquilo que era o sound money, né? Aquele dinheiro escasso original. E que impediu uma espiral de dívida sem parar, né? Que é onde nós estamos hoje em dia. Exato, era meio que um freio nesse poder de crescimento dos estados, né? E aí, aqui outro marco histórico, lá depois da crise de 29, né, que acontece nos Estados Unidos, a gente vai ter em 1933 o famoso confisco do ouro dos cidadãos americanos, né? E o que é esse confisco do ouro? Depois que aconteceu a crise de 29, os caras se debruçaram ali sobre a teoria econômica e falaram, cara, para a gente poder curar isso aqui, né, de acordo com a teoria econômica que venceu ali os debates na época, a gente vai precisar imprimir dinheiro e jogar essa grana no mercado para fazer os motores da economia voltarem a girar, né? Não seja uma coisa que a gente concorde, mas é o que os caras pensaram na época. E para isso, você não pode ter esse lastro no ouro, né? Não pode ter esse negócio da população podendo cobrar o dólar de volta em ouro. Então, o Franklin Delano Roosevelt, ali em 1933, baixa essa ordem executiva em que ele fala, olha, a partir de agora, cidadãos americanos não podem ter moedas de ouro, não podem ter lingotes de ouro, não podem ter barras de ouros, sob a pena de uma multa de 10 mil dólares ou 10 anos de cadeia, né? Vi que você fez umas expressões aí, eu acho que você deve gostar desse Cara, episódio aqui, né? porra, cara. Isso daí é o início do fim, cara. E honestamente é muito inteligente, cara, porque se você para para pensar do ponto de vista de hegemonia americana, qual é a melhor maneira de você financiar o seu próprio exército, de você financiar a sua própria indústria, cara? Dá um jeito de tirar o lastro. Não é à toa que os Estados Unidos além de ser, né, de certa forma, a maior potência do mundo hoje em dia econômica no que diz respeito a business, a gente vê isso pela SP500, o tamanho das empresas que estão lá dentro, essas empresas só conseguiram chegar ali, de certa forma, porque quando você está aberto a poder tomar dívida, você está literalmente pegando emprestado com o futuro para poder se alavancar agora. Então, quando você tem a impressora, tem aí algum tipo de lastro, né, algum tipo de labirinto burocrático ali dentro para que não sair de controle, mesmo assim você consegue se financiar absurdo. Assim, existe uma teoria muito bacana que diz que caso o lastro fosse em Bitcoin, a gente teria praticamente uma civilização que não conseguiria se alavancar de maneira militar, porque você voltaria a ter um período no qual, para você se alavancar militarmente, você precisaria provar que você tem esse lastro. Logo, você não conseguiria. No caso, as nações não conseguiriam. No caso, não as nações, né, mas digo, a nação mais forte do mundo não teria essa vantagem perante o resto, que é a vantagem de você conseguir se alavancar horrores e, né, e talvez gerar a força militar mais forte do mundo. O que vocês acham, gente? Que provavelmente a única coisa que não está, por exemplo, agora, no acordo do teto de gastos dos caras, e é exatamente dessa forma, é quase como se fosse uma lei divina dos caras, para todas as vezes que eles tiveram que subir o teto da dívida, qual é a única coisa que eles não colocam o dedo? Pô, a gente vai cortar tudo, a gente vai cortar dinheiro de aposentado, a gente vai cortar programa de saúde, mas tirar dinheiro dos nossos militares é impossível. Isso não vai rolar. Você vai ver uma das poucas concessões que os dois lados, tá, bilateralmente lá nos Estados Unidos, democratas e republicanos, nem cogitam tirar o cap de gasto com defesa, que no caso é o gasto com os militares, né? Isso que é realmente um pouco assustador, assim, você parar pra pensar que essa é a realidade, assim. Quando falam que atualmente por trás do dólar existe a palavra do Estado americano. Meu amigo, a palavra do Estado americano é o tamanho do exército do Estado americano, simples assim, a capacidade deles de forçar a própria vontade, né? Então isso aí
também é algo que joga muito a nosso favor nesse aspecto, mas que a gente sabe que, né, que querendo ou não, é um pouco utópico, provavelmente quem tem esse poder não vai deixar de ter ele tão cedo, mas né, provavelmente lá na frente as coisas ficam um pouco melhor, uma vez que isso tudo se dilua, né? Mas, Cara, isso aí que você falou é bem interessante, né? Que, cara, isso que você falou de. Porra, essas empresas provavelmente elas não teriam assumido esse tamanho e esse nível de alavancagem que elas apresentaram hoje se não fosse essa ajuda do Estado americano, né? Eu penso muito nisso quando o pessoal fica naquele debate, porra, mas é estatismo ou é livre mercado, é capitalismo ou é socialismo? Você fala, cara, o mundo que a gente vive hoje, ele chega em uma realidade metacapitalista, né? O que seria esse metacapitalismo? É quando você tem um capitalista que ele se torna tão poderoso ao ponto que ele fala, cara, eu vou mudar as regras do jogo para eu me favorecer. E aí você cria uma simbiose que existe hoje entre o sistema financeiro e as grandes corporações, que é muito difícil de você separar exatamente onde que começa uma coisa e onde que termina outra, né? As big techs, as grandes empresas americanas, elas não teriam chegado no tamanho que elas chegaram, principalmente nesses últimos bull markets, se não fosse, cara, você ter uma instituição coercitiva que vai arbitrariamente definir as taxas de juros e que é politicamente influenciada por todo esse jogo de interesses, né? E cara... Ainda rola toda aquela maquiagem bonita, né? Agora estamos em um período de alívio quantitativo. Você fala, uau, que sedutor. Mas no final das contas, cara... tô salvando 500 executivos ali, né? Vamos injetar para continuar, para manter a roda girando. É isso, cara. E outra coisa, é um pouco polêmico, mas pesquisem depois. O buraco de, se não me engano, 2 trilhões de dólares, que eu acho que é uma mistura de má gestão com super investimento em defesa americana, que foi completamente desmerecido pós-atentado de 11 de setembro. Um dos atentados, na teoria, né, um dos prédios que foi atingido foi o prédio contábil. Logo quando eles estavam para explicar como que eles gastaram esses 2 trilhões, que é, na teoria, o black budget, né, o budget fantasma, que não tinha explicação na época, eles estavam para vir dar a explicação de onde veio esse gasto. Infelizmente rolou um atentado ali, explodiu a nossa rede contábil, que na época era só papel, né? Uhum. E aí a gente não tem mais como explicar. E, rapaziada, vira a página, partiu aí, ó, próximo capítulo. E não... Vamos imprimir mais até esquecer, né? Você já viu aquele meme do... Ai, meu Deus. Esqueci o nome dele agora, mas aquele comediante que ele tá fazendo o papel do Obama. A pergunta pra ele, cara, você fala alguma coisa sobre vocês entrarem no Oriente Médio por causa de petróleo, não sei o quê. Eu tenho uma jarra d'água na mesa. É o Dave Chappelle. Aí ele fala, petróleo? Petróleo? Claro que não. América, ele dá um tapa na jarra e sai correndo. Exatamente. É democracia, né? Cara, cara, tem uma outra coisa que você falou também, vou falar agora só porque senão depois eu vou esquecer, mas que você falou sobre, se a gente tivesse uma sociedade com Bitcoin, a gente não teria esse nível de alavancagem, né? E tem um economista e filósofo, não sei se você chegou a conhecer ele, o nome dele é Hans Hermann Hoppe, que ele tem um livro em que ele fala sobre essa questão de preferência temporal, né? O nome do livro dele é Democracia ou Deus que Falhou. E é principalmente porque ele pega nesse pós-Primeira Guerra Mundial com a democracia liberal, da forma que a gente conhece hoje, ela avançando. Uma coisa interessante que ele coloca ali é como que, a partir desse momento que a gente tem esse Estado público em que meio que, olha, tudo é de todo mundo, mas ninguém é dono de nada, ninguém tem aquela accountability, né? Ninguém fica responsável e com o rabo preso no final das contas quando uma coisa dá errado. Você começa a ter uma mudança na preferência temporal das pessoas, principalmente guiada pelo alto índice inflacionário e pela fácil capacidade de você tomar dívida. Então você começa a ter uma mudança de perfil psicológico em que as pessoas passam a se tornar menos responsáveis e mais dispostas a poder fazer investimentos mais arriscados que elas não tomariam se elas não estivessem dentro de todo um panorama político e econômico simbiótico que favorece essa tomada de risco, muitas vezes de uma maneira artificial, né? Meio que para, cara, os violinos têm que continuar tocando, a festa não pode parar, o crescimento tem que continuar, né? Digamos assim. Que é o status quo agora, né? Honestamente, você para pensar, cara, por que todos esses bancos regionais estão falindo? Porque o status quo, há pouquíssimo tempo atrás, era, né, tipo assim, aconselhado pelo Banco Central Americano e pelo próprio BIS, que esses bancos tomassem uma quantidade de dívida absurda. E aí, quando a maré virou, essa recomendação acabou virando o túmulo dos caras, né? Então, cara, você vê que a pressão, não a pressão, né? Mas talvez o status quo de quem permeia, né, esses aconselhamentos por fora é o que dita tudo mesmo, cara.
E talvez um cenário de você tomar uma quantidade de dívida absurda se torna um cenário muito mais tranquilo se é o status quo que está todo mundo fazendo. Que é exatamente o que É, acontece com o tempo, né? Perfeito, mano. boa. Maneiro, Deixa Opa, fala aí. me passa o nome do livro certinho, que eu já vou puxar no Audible para já matar isso. Não, pode deixar, vou te passar sim. Maneiríssimo. E aí, né, a gente deu uma adiantada aqui, mas basicamente esses próximos eventos aqui, pessoal, eles continuam, né, pouco a pouco eles vão tirando esse lastro do dinheiro popular até que não resta mais nada, né? Eu falei que na conferência de Gênova, em 22, os estados europeus, eles passam a ter um lastro misto, né, em outras moedas e no ouro também. Quando termina a Segunda Guerra Mundial e que aí os Estados Unidos já têm uma imposição muito maior, eles fazem o acordo de Bretton Woods. E no acordo de Bretton Woods, os lastros em metal precioso da maioria dos países, né, tanto países europeus quanto Japão, outras potências regionais da época, é definitivamente extinto e só os Estados Unidos passa a ter o lastro em ouro. Esses outros países passam a ter o lastro em dólares. Então, nesse momento, a partir de 44, o dólar passa a ser a única moeda lastreada de fato, né, em metal precioso. Porém, o que vocês vão perceber... Eles chegaram à Opa, pode conclusão de que falar. seria. Eles chegaram à conclusão de que seria, acho que por trás de cada grama do dólar teria 35. Por trás de cada grama de ouro teria. Para cada dólar teria 35 gramas de ouro. Cara, eu E acho que a é partir um do trinta e Bretton cinco Woods. avos de onça Troy, que era a onça que é unidade de medida. Que antes era Entendi. 20, né? Eu não sei se vocês lembram. Antes, até então, quando teve aquele confisco em 33, era, né, $20 você tinha uma onça Troy. Aqui já volta como $35 sendo uma onça Troy, né? Então tem essa perda aí também. Que é uma jogada enorme. E olhando do ponto de vista histórico, também é interessantíssimo você parar para pensar que, cara, o vencedor ganha tudo. Os Estados Unidos É, simplesmente, aspas, resgatou uma Europa falida, uma Alemanha que valia mais a pena você usar o dinheiro superinflacionado para fazer, valia mais a pena você queimar o dinheiro para se aquecer no inverno do que de fato gastar o dinheiro. Não, uma Europa completamente desolada com a guerra. Os Estados Unidos chegou como salvador da pátria, não só militar, como também econômica. Esses veem a facilidade de um acordo desse passar. Hoje em dia, você acha que um Bretton Woods passaria? De jeito nenhum, entendeu? Então, no final das contas, quando você estuda a história do dinheiro, cara, você entende muito a história normal e por que essas o decisões jogo de poder, são né? tomadas. Perfeito. E aí aqui, ó, se liga só que interessante, essa parte verde aqui, ela mostra as reservas de ouro do Banco Central dos Estados Unidos. Então, percebam ali como que em 45 elas estavam em um pico, porém, essa brincadeira de você falar, cara, outros países tenham o lastro de vocês em dólar, e aí se vocês precisarem, vocês podem pegar o lastro em ouro, fez as reservas de ouro dos Estados Unidos caírem muito até os anos 70, né? Aqui, pessoal, o ouro ele já não era acessável para a pessoa física americana. Desde 33 ele já não era. Porém, os bancos centrais dos outros países poderiam pegar, mandar um navio lá para os Estados Unidos, encher ele de ouro, deixar dólar lá e trazer o ouro de volta para os seus respectivos países, né? Só que as reservas de ouro vão diminuindo e diminuindo, e os rumores, os temores de que os Estados Unidos poderia estar se inflacionando além da conta e além dos dólares que eles tinham em reservas, começam a aumentar. Até que em 1971, o presidente Nixon vai em rede nacional e fala: olha, agora oficialmente acabou a festa, né? Então, depois do dólar ter criado todo aquele efeito rede, dos Estados Unidos ter prometido para o mundo que o dólar seria recuperado ali na taxa de $35 por onça Troy, ele vai lá em 1971 e fala: cara, a partir de agora não existe mais nenhum tipo de lastro, né? E aí, Rodrigão, antes da gente chegar aqui na segunda parte e falar sobre crescimento da China e tudo mais, você quer comentar mais alguma coisa aqui? Total. Esse provavelmente, né, foi o maior rug pull hegemônico da história É, recente. pois é. O Querendo ou não, meu maior rug amigo, pull, cara. o maior rug pull da história desse recente, assim. Isso cara, hoje em dia, olhando hoje em dia, né, da onde nós estamos hoje em dia, olhando para esse momento, cara, isso aí foi desculpa o palavreado, mas foi um grandíssimo foda-se para o mundo inteiro. E vocês que aceitem, porque vocês dependem da gente mesmo economicamente. E quem não aceitar, a gente vai fazer uma visitinha na casa de vocês aí, com os navios, talvez, os aviões, e aí talvez vocês mudem de ideia, né? Então, cara, bem-vindos, rapaziada. Vocês estão, né, vocês entendem agora que, né, vendo a ordem cronológica das coisas e entendendo o papel
militar americano, vocês já entendem que isso aqui, né, talvez tenha sido o que sacramentou o tamanho dos Estados Unidos hoje em dia. Essa decisão foi literalmente o que fez com que, cara, olha só, a partir de agora, o dólar vale o que a gente diz que ele vale. E vocês que aceitem. Porque, né? E é uma vantagem absurda, né? Você pode exportar dólares o quanto você quiser para poder trazer matéria-prima, para poder trazer produtos para dentro do seu país. E, cara, isso daqui, 1971 adiante, é uma mudança, assim, na ordem monetária civilizacional, cara. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá no comecinho, né? Ele era justamente para poder deixar isso claro, né? Então, isso que a gente tinha aqui de milênios, cara, anteriores, da humanidade utilizando commodities escassas como dinheiro, né? Isso daqui vai mudar radicalmente, né? Então, de 71 para cá, a gente vive meio que num tipo de estado de exceção da humanidade, né? Digamos assim. Verdade, verdade, verdade. E aí, cara, vamos então puxar, né? Todo mundo fala, pô, você mostrou que as moedas elas vão se diferenciando de acordo com os países que estão crescendo e tudo mais. E aí todo mundo vai pensar, obviamente, na China, né? A China é um país que está crescendo muito. Separei até algumas notícias aqui, né? A gente vê o débito dos Estados Unidos muito grande, né? Por um lado, né? Que é um sinal de que eles estão abusando desse poder que eles têm da impressora, né? A gente viu até recentemente, ainda está vendo os debates em torno da dívida dos Estados Unidos, que hoje já passa dos Hoje. 31. Oi? Acho que foi aprovado É. hoje. O Biden deve dar a canetada no dia 5 mais ou menos. E aí, meus caras, bem-vindos à E festa. aí a Continuamos a impressora festa. volta, né? Hoje, aqui esse gráfico está um pouco desatualizado. Aqui os Estados Unidos hoje já atingiu os 31,4 trilhões de dólares. E, assim, esse é um nível, pessoal, de endividamento em relação ao PIB que a gente chegou a partir da pandemia de Covid-19 que não se vê desde a Segunda Guerra Mundial lá nos Estados Unidos, né? Esse aqui é o gráfico de dívida com relação ao PIB americano. E lembrem-se que lá na Segunda Guerra Mundial foi quando os Estados Unidos estava estabelecendo para todo mundo que todo dólar seria trocado por ouro, né? Então, a única vez que a gente teve tão endividado assim foi no momento em que o dólar estava se estabelecendo como uma moeda com um lastro muito forte, que é uma coisa que já não existe hoje. E no meio disso tudo, a gente vê a China, né, com essas notícias de, olha, China se aproximando da Arábia Saudita para poder fazer trocas comerciais e comprar petróleo sem usar dólar. A China se aproximando muito dos BRICS, né? Teve até aquela fala que, cara, rodou a internet aí do Lula falando, olha, por que a gente tem que usar o dólar se a gente pode fazer nossas próprias trocas, né? Então, Rússia se aproximando muito da China, África do Sul, Brasil, né? América Latina de uma maneira geral, países árabes, Irã se aproximando muito da China. E aí, cara, eu trouxe um gráfico aqui que ele é bem interessante, né? Ele fala daquela teoria do Ray Dalio. Eu acho que você já deve ter tido contato com ela, né, o Rodrigão? E que ele Eu fala falo sobre. direto desse livro. Eu tenho o livro lá no estúdio, já li, já ouvi. O Ray Dalio, realmente, cara, ele é. Cara, é inacreditável. O cara tem uma longevidade no mercado de acertos que é assustador. E as visões que o cara tem, né? Porra, cara, o cara coloca todos nós aqui no chinelo, porque ele conseguiu ser lucrativo ao longo de, sei lá, quantos anos ele tem? Ele é muito velho já hoje em dia. Ele deve ter, Ele cara, uma coisa de permanece. 70 anos, né? Perdão, então não é tão velho assim, mas ele permanece extremamente lúcido e os insights que ele tem são insights, cara, é tudo embasado com estatística para começar, o que já é apaixonante pra gente, né? E segundo, quando você para ver, cara, no final das contas é a história através do dinheiro, cara. É lindo de ver. Por que você acha que a China, a Rússia, tá todo mundo se juntando, cara? Porque tá todo mundo querendo devolver o rug pull dos Estados Unidos, cara. A gente é americanizado pra caramba, honestamente. Se eu tivesse que escolher, eu preferiria que os Estados Unidos continuasse tocando a situação, porque para mim, pra gente aqui não muda muita coisa. E eu acredito que as nações contrárias, por exemplo, a China e a Rússia, cara, são nações, porra, que beiram ali uma máfia no que diz respeito à política, né? Então é muito preocupante. Se eu tivesse que, é triste de dizer que a alternativa, assim, você consegue entender a lógica do porquê que a China tá puta, do que todos esses países só querem ver os americanos diluírem o poder deles, porque eles literalmente aproveitaram todos esses, historicamente falando, deram todas essas cartadas certas, mas chegou numa instância hoje em dia, não tem mais como fazer isso. Entendeu? Então, é quase que um grande dedo do meio. Tudo que está acontecendo agora, o Oriente Médio voltando a conversar entre si, esse tipo de coisa, a China, no caso, tocando esse barco, é obviamente
um dedo do meio à hegemonia americana. Assim, e a gente sabe que, cara, não tem jeito melhor de você quebrar os Estados Unidos senão através do dinheiro. Porque através dos militares, até pouquíssimo tempo, era praticamente impossível. Existe algum tipo de. Peguei! Existe algum tipo de. É, porra, esse mosquito tava voando aqui. Existe algum tipo de diferença? Existe, mas, cara, eu vejo essa situação toda agora quase como inevitável. O que a gente tem que entender, cara, que também vale a observação é que, cara, isso não vai acontecer do dia para noite. Quando você para pensar numa timeline de 100 anos, numa timeline de Não, história, esse aqui é um 10 ciclo anos que a é gente olha nada. para milênios, né, cara? Tipo, Exato. porra. 10 anos é curtíssimo prazo. Então, cara, né, já aproveitando, para quem acha que o dólar vai cair amanhã, o dólar não vai cair amanhã. Vai demorar bastante ainda. Muito provavelmente o ativo mais lucrativo que os investidores terão no curtíssimo prazo vai ser título de dívida americana. Mas ainda assim, é o início. Vamos colocar assim, é o início de uma bola de neve, mas essa bola de neve ainda está pensando em descer a montanha. Tá? Ainda falta É. muita coisa acontecer. Deve, obviamente, ter mão de guerra no meio disso tudo para, né, para continuar. Inclusive, é de interesse de quem quer ver a hegemonia americana, né, balançando, que honestamente algum tipo de conflito maior aconteça. Quando você para pensar na própria Covid, cara, a Covid obrigou os Estados Unidos a imprimir 40 anos de dólar em 2 anos. E você acha que isso não é, de certa forma, não é isso que está trazendo uma insegurança insana em cima do dólar? Querendo ou não, cara, tudo que aconteceu com essa situação de saúde que a gente teve agora, que foi uma situação bem grave, tá? Não, talvez a gente, né, uniu-se o útil ao agradável, mas talvez a situação de pandemia que a gente passou só revelou como o capitalismo é falho pra cacete, como o capitalismo não foi feito para parar, né? Quando você tem as empresas tendo que entregar balanços maiores, quando você tem uma bolsa de valores voraz em cima disso, quando você vê, querendo ou não, não existe uma situação no qual, tipo, cara, ó, o mundo tá para acabar. A gente não consegue conversar como humanidade e falar, cara, talvez não seja necessário você pagar o seu aluguel mês que vem, porque ninguém vai ganhar nada, entendeu? A máquina parou de girar. O capitalismo é falho nisso. Então, quando a gente vê o dólar imprimindo 40% de todos os dólares que foram impressos ao longo dos 100 anos em 2 anos, isso só te mostra, primeiro, quão extremo a gente está, e segundo, que a máquina não foi feita para parar. E, honestamente, quando você soma isso a tudo que está acontecendo, isso só revela cada vez mais uma fragilidade americana, né, cara? É interessante de ver do ponto de vista de erosão de hegemonia americana. Talvez esse tenha sido o acontecimento o acontecimento mais latente, o que mais revelou, primeiro, a fragilidade do sistema e, segundo, a fragilidade do próprio dólar, né? Assim, obviamente, existem argumentos de se isso foi intencional ou não, aí eu não vou cair nesse âmbito super especulativo, cada um, né, tem as suas convicções aí, né? Pesquisem vocês e tenham as suas próprias opiniões, mas, assim, no mínimo, revelou a fragilidade do sistema e, principalmente, revelou a fragilidade do dólar. E, principalmente, É. cara, as revelações secundárias, do tipo, quando, quando eles optam por fazer isso, por injetar uma quantidade de capital insana na economia para manter a roda girando, você entende que é do ponto de vista de sobrevivência, mas é uma decisão igual a decisão de 2008, igual a decisão dos anos 2000, né? Reza a lenda que a verdadeira economia morreu depois da bolha.com. A bolha.com gerou uma bolha especulativa tão grande que para você tapar o buraco das dívidas que foram tomadas lá atrás, precisou-se criar um sistema de super incentivo monetário para a banda continuar tocando. E que isso a gente sabe que não perduraria por muito tempo. Você para pensar que dos anos 2000 para 2020 são 20 anos. Isso, numa escala histórica, era nada. É pouquíssima coisa. É menos tempo até do que, sei lá, da reunião de Gênova para Bretton Woods. É tipo metade do tempo. Então, as rodas da história estão girando muito mais rápido agora. E esse período de baixa volatilidade, historicamente falando, ficaram para trás. Agora a gente vai ver o negócio realmente acelerar, diga-se assim. E o que eu acho interessante, né? Assim, primeiro que se a gente fala, pô, o capitalismo é falho, já a primeira coisa que acontece é aparecer um ANCAP, um libertário, para falar, não, mas o capitalismo não é falho e tudo mais. Eu acho que é muito importante, né? Se ater aqui que, cara, a definição de capitalismo que a gente está falando aqui não tem como ser dividir de um lado o Estado, de um lado as empresas, né? É uma organização simbiótica em que você não sabe onde um começa e o outro termina, né? Exato. Não, Essa questão de. o que são estados se não grandes empresas, cara? O que é o PIB, cara? O PIB é justamente o resultado da empresa anual de um país. O país é uma grande empresa, o PIB é justamente
o que a empresa produz. É isso. Cara, essa questão de que a máquina não para, ela é interessante, assim, né? O Hayek é um cara que fala disso, né? Um economista. Que ele, né, inclusive, foi um dos caras que ganhou o prêmio Nobel aí. Quando ele fala desses ciclos que você tem um boom econômico e depois uma queda econômica, né? É mais ou menos como você pegar e usar mais álcool para tentar curar a ressaca, porque você acha que a festa não pode nunca parar, né? É meio que isso. Só que não chega ninguém para falar, cara, agora eu vou desligar as luzes aqui. E aí você vai tendo uma alavancagem em cima de alavancagem, né? Essa estatística que mostra a quantidade de empresas zumbis, né, que foram criadas da bolha de 2000 para cá, especialmente da bolha de 2008 para cá, mostra muito isso, né? Então, várias empresas que só sobreviviam por conta daquele cenário de juros baixo, né? E o que é esse cenário de juros baixo? É você falando, cara, deu uma crise, joga mais grana, não vamos deixar a festa parar. E aí isso vai rodando e vai acontecendo, né? Cria-se esse sistema em que você fala, cara, a gente não pode deixar os incentivos mudarem aqui, precisa salvar os executivos, não pode deixar a taxa de desemprego aumentar, não pode deixar a inflação aumentar, só que uma hora esse barril ele tem que explodir para algum lado, né? E aí uma coisa que você falou, cara, do endividamento do Covid como sendo um marco, né? Eu concordo, e eu acho que teve um outro marco ainda que aconteceu, especialmente na guerra da Ucrânia, que foi quando os Estados Unidos congelou as reservas externas da Rússia e do Irã. Que, cara, isso daí pouca gente tem conhecimento, né? Mas, pessoal, quando a gente fala de reservas externas, né? Então a gente fala, porra, o Brasil tem reservas externas em dólar, em ouro, em euro, e em japonês. Essas reservas externas que os bancos centrais dos países têm, muitas vezes elas não estão em dinheiro físico, né? Até porque se você tiver em dinheiro físico, você vai perder para a inflação. Essas reservas, elas estão em títulos do tesouro de cada país de curto prazo. E quando um governo. E aí elas muitas vezes vão estar no país de origem. O que os Estados Unidos fez quando a guerra na Ucrânia estourou? Eles falaram, cara, essas reservas externas aí do Banco da Rússia em dólar estão congeladas. Esses títulos a gente não vai pagar. Que por um lado, né, no curto prazo te ajuda na guerra, mas no longo prazo você passou um recado que fala, cara, o dólar não é uma moeda globalmente neutra. No momento que você for nosso inimigo aqui, se apertar no nosso calo, a gente elimina essa reserva. E aí você começa a minar, óbvio, não é para daqui a um ano, não é para daqui a 5 anos, mas no ciclo de 20, 30 anos, você vai minando esse status do título de dívida americano como sendo o ativo mais sacrossanto e seguro do mundo, né? Perfeito, cara. E você imagina as nações que são aliadas dos americanos vendo uma parada dessas. É, É quase um mafioso matando uma pessoa e falando, olha só, tá vendo? Tá vendo? Se é. tu olhar pra mim torto, vai acontecer a mesma coisa. A curto prazo, você vai ter a vontade desses países, né? Que nem você falou, né? Provavelmente indo em direção, né? Quem é aliado americano vai seguir sendo aliado americano porque não quer sofrer as consequências. Mas a longo prazo, assim que uma fragilidade sistêmica existir, que é mais ou menos onde nós estamos agora, esses jogadores voltam, provavelmente saem do escuro, né? E provavelmente voltam a justamente, né, cobrar quem está no trono no momento. No final das contas, cara, é o que eu falo lá no canal o tempo inteiro, cara. Enquanto o mundo estava, de certa forma, estável, fica difícil de enxergar a questão fundamental do Bitcoin como um todo, né? Mas a partir do momento, cara, que a gente entra numa situação que literalmente o dinheiro é politizado pra cacete, é utilizado como, cara, massa de manobra política absurda, isso já revela, né? Isso é quase que uma grande propaganda. Depois a gente conversar de tudo que a gente está conversando aqui, eu nem preciso explicar para você de que Bitcoin é maneiro. Você sabe o mínimo do Bitcoin? Assim, tudo que está acontecendo é um grande billboard de Bitcoin, cara. O mundo agora grita por uma moeda que não tenha ninguém por trás controlando nada, que o negócio no mínimo gire, né, como deve girar. Você vê, cara, como isso está afetando cadeia de suprimento, como que essa guerra na Ucrânia está afetando completamente cadeia de suprimento, comida deixando de chegar em alguns países, tudo isso por causa de brigas hegemônicas, se ligou? É impressionante, cara. É impressionante mesmo como o negócio está acontecendo. Não, exato. E aí, É. pessoal, né, o Rodrigão ele falou muito bem, né, quando ele falou que o Ray Dalio é um cara muito da estatística, né? Para quem leu ali pelo menos o começo do Princípios, né, que é o livro que ele no comecinho ele conta a biografia dele,
vai saber disso, né? Pessoal, para quem não conhece, o Ray Dalio é um dos investidores mais bem-sucedidos no mundo, né? É um desses caras que sentam na mesa com Warren Buffett da vida, com o Jim Simons da vida, né? É um cara extremamente bem-sucedido. E ele tem essa fama de querer colocar estatística em tudo. E aí, o que ele fez no estudo dele, né? Que foi esse do Changing World Order, né? A mudança da ordem mundial. Ele pegou vários dados, né? Por exemplo, cara, dado de educação, dado de poder militar, dado de poder financeiro, de vários países, de maneira relativa uns aos outros, e ele juntou esses dados para poder fazer uma linha em que ele mostra, na análise dele, quais que são as potências hegemônicas do mundo em cada época, né? Que é essas linhas que vocês estão vendo aqui, né? Então aqui a gente tem linhas de vários países ao longo da história. E aí agora eu estou destacando só as linhas dos Estados Unidos e da China, né, ao longo desses últimos 500 anos. Então percebam como que em quantidade de poder relativo, os Estados Unidos eles têm caído em relação à China nessas diversas métricas. Só que tem um porém que pouca gente olha quando a gente mostra esse gráfico, né? O que eu vou mostrar agora é pegar aquelas várias métricas que o Ray Dalio juntou que para formar essa linha da China e dividir elas. E olha só que interessante, né? Aqui a gente tem as várias linhas que mostram a ascensão da China, né? A educação, o comércio, a inovação em tecnologia, a questão militar, várias linhas. Porém, reparem naquela linha que está a menor de todas, aquela linha branca, né? Que é a Reserve Status, que é moeda de reserva global. Apesar da China estar crescendo em poder relativo em várias métricas, o poder dela como moeda de reserva global continua muito, muito atrás do dólar, né? Que é uma coisa que poucas pessoas percebem quando eles ficam falando o papo de moeda da China, moeda dos BRICS e tudo mais. E por que isso acontece? Muito por conta do controle financeiro que é estabelecido na China, né? Para quem já viajou para a Argentina, por exemplo, sabe que para você entrar com dólar é muito fácil, para você sair fica mais complicado. E a China, ela faz um controle financeiro, né? Tomando isso como analogia, em uma escala muito maior, né? Então, quando você quer investir na China, você precisa ter acesso a uma conta de capitais regulada pelo governo chinês e você precisa investir de acordo com as regras da China, que tem-se até uma dúvida se os chineses não abrem essas contas de capitais até por medo dos próprios investidores chineses tirarem o dinheiro de lá, né? Tem um estudo bem legal aí que saiu agora em fevereiro de 2023, um estudo mostrando, né, um estudo de Harvard, em que eles mostram como que essas contas de capital pouco flexíveis, digamos assim, prejudicam muito a integração da China no comércio mundial, né, o sistema financeiro chinês. Então isso, né, é o principal ponto que é muito falado e que cria um ceticismo em cima da moeda chinesa. Não é uma moeda plenamente conversível em seu país de origem, igual é o dólar, por exemplo, com essa segurança jurídica que ele ainda tem, né, apesar desses eventos, como por exemplo o evento da Rússia, né, do congelamento de reservas deles, do congelamento do Irã também. E aí, cara, eu vou mostrar aqui, né, algumas métricas que deixam isso daqui muito claro. Então, né, sempre que alguém falar que a moeda chinesa está substituindo o dólar, deem uma olhada nesses gráficos aqui, né? Por exemplo, reservas internacionais. Opa, você quer dar uma pontuação aí, Rodrigão? O adendo é o seguinte, cara, assim, o dólar tem todos os defeitos do mundo, mas o dólar é auditável. O dólar, de certa forma, a gente só entende o tamanho do problema hoje em dia, do teto da dívida e tudo mais, porque é minimamente auditável, tem um mínimo de supervisão do mundo em cima disso. E faz sentido, tá? Porque por ser a moeda de reserva, eles, no mínimo, têm que ser abertos. Isso é o mínimo do mínimo. Mas você consegue até entender como é que a China se tornou essa caixa preta enorme, porque ela entendendo que o dólar está lá no pódio e que os holofotes estão no dólar, eu consigo, internamente, com o regime político que eu tenho, transformar isso numa caixa preta e, meus amigos, a gente vai crescendo e isso vai ficando isso vai continuando a ser uma aspas, uma caixa preta, né? Ninguém sabe muito bem, né, como estão esses números, e de certa forma, ao mesmo tempo que isso foi muito bom para eles se alavancarem no escuro e estarem onde estão hoje em dia, mas a contrapartida, né, o outro lado do gume, é o fato de que, cara, ninguém vai confiar numa porra dessa. De certa forma, especialmente uma nação que tem como cultura pessoal guardar capital em imóvel e acabamos de ver uma das maiores bolhas imobiliárias da história do mundo estourando lá, você já consegue imaginar que o negócio talvez não esteja muito bom lá dentro. E você pegar essa situação com uma moeda de reserva é praticamente loucura. Qualquer investidor de respeito, qualquer tesoureiro grande, qualquer gente grande mesmo, do dinheiro inteligente, nem cogita olhar para a China como dinheiro, como moeda
de reserva. Por sinal, quem fala isso, né, quem chega falando isso, cara, já mostra talvez um gap de conhecimento tão grande que vale a pena dar uns passos atrás e dar uma estudada. Mas tudo Não, bem. isso que você falou, cara, do apartamento é interessante, né? Aquele tio, né, que todo mundo tem, o tio do terreno, né, que tem aqui no Brasil, se fosse lá na China, é o tio do apartamento. Porque uma coisa que pouca gente sabe é que, cara, nessas últimas 3 gerações da China, eles tiveram uma ascensão econômica muito grande, né? Então, assim como aqui no Brasil, a gente, pô, é muito difícil você encontrar uma família que você não vai olhar para os seus pais, para os seus avós e ver, né, uma história de maior pobreza conforme você vai voltando ali nas gerações, né? Na China, isso aconteceu de uma maneira ainda mais exponencial. Então, a gente tem uma cultura lá, de certa maneira, do pessoal investindo em apartamentos, porque durante muito tempo a regra é que, olha, esses apartamentos vão se valorizar, a gente vai ter boom demográfico e o negócio vai girar, né? Só que aí tem todo esse ceticismo em cima da bolha imobiliária chinesa, o pessoal falando que números não batem, e aí isso não é plenamente acessível, né? Então, é toda uma polêmica ali em torno dos apartamentos chineses, né? Mas o Fantasmas. pois é. E aí o gráfico, pessoal, que muita gente mostra para poder falar, pô, o dólar está perdendo força para a China. Esse daqui é um gráfico em que na linha vermelha a gente vê a percentual de reservas internacionais que estão em dólares. Percebam como que ao longo dos últimos 20 anos isso saiu do patamar de 72% para os 57%. Porém, se a gente for dividir esse gráfico nas moedas que ele representa, a gente vai ver que a moeda chinesa ainda é a quinta colocada. A gente tem primeiro o dólar, depois a gente vê o euro, aí a libra esterlina, aí o iene japonês e só depois, ainda muito menor, a moeda chinesa. Se a gente for pegar outras métricas aqui, né, então o uso em negócios cambiais, quando você troca uma moeda por outra, né, esse gráfico aqui vai até 200%, porque você, né, tem 100% de uma moeda e 100% da outra moeda da outra parte. Né? Esse daqui é do banco de Settlement Internacional, né? O BIS, para quem não É conhece, o, né? E o é outro o, dado é do FMI. esse BIS é conhecido como Banco Central dos Bancos Centrais, né? E outra Exato, é coisa, o banco em esse que você faz as liquidações, né, é internacionais. da Basileia. Cara, esse último gráfico que você mostrou e esse agora são os gráficos que mostram para vocês, ilustram para vocês o quanto o dólar está vascularizado, está entranhado nas economias do mundo. E isso aqui, esse gráfico, essa imagem que vocês estão vendo agora, é a imagem que precisa mudar para o dólar deixar de ser uma moeda de reserva. Vocês conseguem entender o tamanho do problema, mais ainda, o tamanho da dependência do mundo em cima da economia americana só nessa imagem. Essa imagem literalmente diz para você, é impossível o yuan ser moeda de reserva do mundo, pelo menos nos próximos anos. Tá? Essa Exato. imagem diz tudo. Esse é o alicerce do dólar. Exato. Essa é a verdadeira força do dólar. E aqui tá reservas internacionais, né? Mas igual eu falei, cara, uso em negócios cambiais, você vai ver a mesma história, né? Então é dólar seguido de euro, renminbi, libra esterlina e só, quer dizer, renminbi não, né? O iene japonês, libra esterlina e só depois o renminbi chinês. Aqui são emissões de dívidas e a receber e obrigações mundiais, né? Então tá ali claims e liabilities. A mesma história também mostrada nesse gráfico. Então, o que a gente consegue perceber é que, apesar da ascensão geopolítica da China, que inegavelmente está acontecendo ao longo das últimas décadas, a moeda chinesa, principalmente por esse controle de capitais, não tem tido essa adoção tão grande assim, né? E aí a gente chega aqui nessa terceira parte da live, que é debater, cara, ok, dólar está em decadência, China até então não está conseguindo assumir essa bronca, será que a gente vai abrir um hiato em que a gente pode ter uma moeda como o Bitcoin ou como o Ethereum, né, alguma cripto, alguma coisa descentralizada se tornando moeda global, né? Você quer dar alguma palavra aí antes da gente seguir para essa terceira parte, Rodrigão? Eu acho que a gente assim, cumpriu muito bem. Acho que várias pessoas entenderem a que passo está a macroeconomia hoje em dia, o quanto o dólar está literalmente entranhado nessas economias. Isso mostra para vocês também como isso vai fazer com que o sistema continue girando cada vez mais a favor dos americanos. Isso provavelmente mostra para vocês que temos uma nova bull run vindo aí, independente de qualquer recessão que a gente tem agora. A recessão, inclusive, vai ser o motivo final para o Fed pivotar e o negócio voltar a ser incentivado de novo. Quando você vê toda uma economia que depende desses alicerces, né, desses títulos de dívida americana, basicamente, você enxerga literalmente a incapacidade do sistema global de ruir agora, senão a raça humana acaba. Então, nessa ótica, você já consegue entender que é muito possível que, independente do quão ruim fique no curto prazo, cara, para o médio e longo prazo, a gente tem pelo menos mais um ciclo aí, mais alguns ciclos, provavelmente,
até que todas essas reservas americanas se diluam. Quando a gente falar, beleza, agora já caiu para baixo de 50% a quantidade de dependência dessa dívida dos países, né? Eu digo, somados mundialmente falando, fora dos Estados Unidos, já é menos de 50% da reserva. Isso foi um marco histórico. Mas você consegue entender que isso foi um marco histórico, gente, que precisa ainda descer para níveis absurdos para cogitar-se sair do dólar, entendeu? Então, segura aí, e se você tivesse, né, se você estava na dúvida, lembrando que nada do que a gente fala aqui é nem de longe um conselho financeiro, estamos aqui entregando provavelmente, né, palpites educados, mas é bem possível que isso de fato, né, se perdure pelo menos por curto prazo. Não, e você falou muito bem, cara. Tipo, voltando recessão, a gente tem impressoras ligadas de novo, né? Uma coisa interessante é que, cara, se não fosse a inflação, né, essa stick inflation, né, igual eles falam, né, essa inflação pegajosa que ela persiste, que preocupa tanto os Estados Unidos, cara, não estavam preocupados com empresas zumbis. A discussão do teto da dívida não é uma discussão que passa pelo papel civilizacional dos Estados Unidos, é uma discussão política, né? Então, se não fosse questão de discussão política, teto da dívida, não fosse questão de inflação, cara, deixa a empresa zumbi rolar, deixa o teto da dívida estourar, e a festa estava continuando, né? Então, não é de se esperar que esse incentivo mude, porque é aquilo que eu falei, né, quando eu citei o Hans Hermann Hoppe. Não tem essa accountability nesses pesos e contrapesos de uma democracia liberal que tem esse privilégio exorbitante de poder exportar sua moeda e imprimir-la sem lastro, né? Não tem a quem você cobrar quando as coisas dão errado. Então, o incentivo econômico coletivo é de caminhar para o abismo, sacou? Mesmo que isso demore muitos anos. Perfeito. Não, e a gente está chegando num ponto, cara, que é um ponto delicado, historicamente falando, no sentido de que, né, existe um movimento que é um movimento maquiado, que é o que a gente vê com a intervenção monetária dos poderes, mas ao mesmo tempo a gente tem a capacidade máxima de produção da sociedade, cara. A gente vê uma Europa velha, a gente vê mais pessoa morrendo do que pessoa nascendo, a gente vê a China, cara, que na teoria é uma das forças motrizes aí do mundo agora, infelizmente também indo por um caminho muito ruim, que é o caminho de toda aquela história de política de um filho voltando para cobrar eles agora, né? Isso foi um desastre para eles no que diz respeito a manter a força produtora, e isso vai afetar o mundo inteiro, né? A gente tem que entender também que o movimento orgânico de quando a roda gira, ele acontece. A gente não pode desmerecer ele no curto prazo. O mundo inteiro está entrando em recessão agora. Se essa recessão vai conseguir ser diminuída, maquiada ou minimamente cancelada por intervenção de política monetária, a gente não sabe. Mas do ponto de vista de capacidade de produção da terra, isso claramente está chegando no topo. E provavelmente a gente vai ter que ver a roda girando um pouquinho para baixo, né, ou talvez um pocão para baixo, para que isso tudo se estabilize. É uma mistura de um movimento orgânico, né? Para pensar, tudo que você gasta na rua é o salário de alguém. Se você não pode mais gastar, esse salário não está ali. E a roda começa a girar ao contrário. Por sinal, para quem não conhece, vejam depois o vídeo, é só vocês procurarem assim que acabar essa live. Como a máquina financeira funciona, do Ray Dalio. É um vídeo de meia hora, que é praticamente um speedrun. Né? Para quem não sabe o que é speedrun, é você zerar um jogo rápido. É um speedrun por uma faculdade de economia. Você consegue entender como é que funcionam as dívidas, como é que funciona, né, por que o gasto de um homem é o salário de outro, e quando a roda começa a girar ao contrário, literalmente, né, começa a girar bem ao contrário. O negócio começa a dar bem errado localmente falando, mas eventualmente, né, a gente chega num fundo, que é literalmente o fundo orgânico da parada, pode até chegar antes com intervenção monetária, aí depois a roda gira para cima. Mas essas coisas são realmente. Assim, a gente tem que entender que, do ponto de vista de crescimento global, a gente está com um probleminha aí na mão, que mais uma vez pode ser maquiado, pode ser empurrado com a barriga, podemos caminhar em direção ao precipício mais um pouco, e literalmente nessa caminhada final para o precipício, a gente acelera cada vez mais, se é que vocês me entendem. Então, né, a teoria da hiperinflação americana é enorme. A gente viu literalmente uma entrevista do Elon Musk ontem, falando, o entrevistador falou para ele, não, mas você agora tá com uma você não se importa em perder dinheiro? Aí ele, não, cara, eu tenho apenas 40 bi, o que não vai ser muita coisa daqui a pouco. Então ele mesmo já está antecipando uma hiperinflação americana para conseguir salvar o sistema. Então no mínimo, interessante de ver, galera. Bem-vindos ao Game of Thrones aí da vida real, porque não tem nada que se aproxime mais disso. Boa. Então, cara, tem essa teoria, né? E aí é até um termo que o pessoal usa, que é a chamada hiperbitcoinização, né? Que surgiu nesse artigo aqui, desse Daniel Kraus, né? De 2014, em que ele fala essa teoria, né? Que, olha, por conta do Bitcoin ele ter essas características de uma commodity, né? E é isso que eu acho mais interessante, né?
existe essa questão de que, olha, se você for comparar o como a humanidade antes usava commodities escassas como moedas, o que a gente vive hoje é uma exceção, né? E aí, essa teoria da hiperbitcoinização é falar, cara, o Bitcoin em algum momento ele vai crescer e vai substituir as moedas, vai substituir como meio de troca, como reserva de valor, como unidade de conta e vai se tornar uma moeda global. E aí, cara, eu acho muito importante a gente ver esses dois lados, até porque, porra, a gente lida muito com pessoas fazendo seus investimentos, né? E uma coisa que eu critico muito, assim, no mercado financeiro de cripto, né, é que muitas vezes as pessoas acabam tendo uma postura meio ideológica de misturar aquilo que elas querem que aconteça com aquilo que, cara, às vezes está guiando os investimentos da aposentadoria de uma pessoa, sacou? Às vezes você vai falar, cara, não faz sentido você aconselhar o cara a colocar tudo em cripto e não ter uma parte em CDB mais 6% e tem em imóvel, sacou? Então, assim, às vezes é uma coisa meio irresponsável. E justamente para trazer isso com mais responsabilidade, uma parada que eu separei aqui para a gente fazer é olhar tanto para os argumentos favoráveis, né, que falam de uma possível substituição do dólar pelo Bitcoin, quanto para os desfavoráveis, e aí a gente vai trocando essa ideia aqui, né? Perfeito, perfeito. Eu falo isso o tempo todo, eu falo bastante de análise técnica, né? E quando eu faço as análises, a primeira coisa que eu falo é só, galera, está falando de estatística aqui, você não pode ignorar o cenário menos provável, e por favor, o que acontece bastante? O cara entra na live, pega a parte da análise que ele quer, que ele quer que aconteça, e fala, beleza, é isso que vai acontecer. E ignora o outro lado estatístico. Então, pelo amor de Deus, né, entendam que não é assim que funciona. Você nunca pode descartar o outro cenário. E, principalmente, a maior armadilha que você pode cair é você parar a sua análise no que você quer que aconteça. Então, por favor, não caia nessa armadilha. Exato, né? Porque o mundo não vai parar na análise só porque você decidiu parar ali, né? E olhar aquilo que só ressalva aquilo que você já acreditava, né? Mas, cara, como questões favoráveis aqui, né, que a gente teria, uma coisa interessante que eu separei aqui é a recente quebra dos bancos, né? Então, percebam como que, né, aqui a gente tem essas barras divididas por anos e elas mostram o tamanho da perda de capital com a falência de diversos bancos, né? Uma coisa interessante é que em 2023, cara, a gente atingiu um patamar de falências bancárias que atingiu o mesmo nível lá da crise de 2008. E por que isso aqui é muito simbólico? Porque o Bitcoin ele foi criado justamente nesse cenário pós-crise de 2008, obviamente com todo um arcabouço técnico que já vinha de décadas e décadas atrás, de desenvolvimento criptográfico e desenvolvimento ideológico ali dos cypherpunks, mas ele foi criado justamente ali em 2009, no pós-2008, como uma crítica a esse sistema simbiótico financeiro alimentado por essa impressão e por essa diminuição de juros por parte do Banco Central. Não à toa que no bloco Gênesis do Bitcoin, né, que vocês estão vendo aqui nessa imagem preta, a gente tem gravado, né, nesse primeiro bloco do Bitcoin uma manchete de jornal que o Satoshi Nakamoto escolheu, e a manchete que mostra justamente o chanceler chegando em um segundo salvamento para os bancos naquele pós-crise de 2008, né? Então, o Bitcoin ele ganha um contorno muito simbólico em termos de narrativas, com a gente tendo essas novas instabilidades no sistema financeiro que lembram a crise de 2008, né? Sim, cara. Eu acho que, né, vocês estão tendo aí, rapaziada, vocês estão tendo uma sensação de déjà vu. Pois bem, isso aconteceu literalmente mês passado. E outra coisa, né? Você consegue ver agora, principalmente entre a galera que tem grana, né? Eu tenho viajado bastante para conferências financeiras, tenho trocado ideia com gente grande, assim, diga-se de passagem, né, em termos de quantidade de capital em gestão. E, cara, posso te dizer que existe um receio na cena, que é justamente o receio das pessoas da enchente pegar no sal, se é que você me entende. Assim, as pessoas estão desesperadas em aonde eu coloco o meu dinheiro para prender o maior valor possível desse capital, entendeu? Essa é a sensação de agora. E, cara, basicamente, né, Bitcoin foi criado em 2008 por causa disso, justamente por causa disso. E agora a gente está vendo, mais uma vez, né? Agora é impressionante, cara. Se o Satoshi está vivo, ele no mínimo deve estar muito orgulhoso de que, cara, a ferramenta que ele criou para as pessoas minimamente se protegerem de uma cagada enorme de inflação de base monetária para salvar o sistema, agora está minimamente triunfante aí. Naturalmente, não está do alto dos seus 69, mas, cara, dado tudo que está acontecendo, como eu falo para vocês, cara, principalmente essa questão de banco, cara, eu tenho muitos amigos lá de fora e a galera tá muito apreensiva
né? Não com os grandes, né? Os JP Morgans da vida, essa galera realmente gigantesca. Eu acho que isso daí, né? A galera já entendeu que eles são grandes demais para quebrar e que o governo americano vai sempre salvá-los. Mas quem está lá embaixo, meus caros, o êxodo está rolando literalmente, assim, é impressionante de ver. E mais ainda, tá? Existe uma teoria muito interessante que eu estou bem de acordo, que é a teoria de que existiam bancos demais nos Estados Unidos. Né? Quando você para ver a quantidade de bancos regionais assim nos países, não são tantos bancos assim, são poucos até. Os Estados Unidos tem casa de 1.000 bancos, casa de 2, 3, 4 mil bancos. E quando a gente vê, mais uma vez, sob direcionamento do Banco Central dos caras, sob direcionamento até do próprio BIS, todos eles sendo, aspas, né, incentivados a tomar uma quantidade de risco absurda, sem ter caixa para suportar essa cagada, do nada vira maré, a taxa de juros agora está em 5,25, eles não têm como pagar isso, porque isso foi planejado para 0% a 1%, 2% no máximo de taxa de juros. A gente está vendo agora uma enxugada gigantesca de banco. Quando você junta isso, por exemplo, a ótica de $1 digital vindo, que vai em direção de um controle maior, arrecadação de imposto maior, mapeamento de gastos maiores, fica muito mais fácil de você exercer isso se você consegue enxugar a quantidade de bancos, você precisa coletar de menos lugares, né? Então, cara, no mínimo, assim, no mínimo mais uma propaganda de Bitcoin e, né, no máximo, a continuação, né? Para pensar, como é que os Estados Unidos vai conseguir se manter, de certa forma, arrecadando bem, agindo da maneira que eles agem? Cara, controla. Infelizmente, esse é o caminho que a gente está rumando. É isso, né? E sim, se for falar de teoria da conspiração e colocar o chapéu de alumínio, cara, eu não sei se você chegou a ver, mas uma questão que foi muito debatida é a do risco moral que se impõe quando você faz os salvamentos bancários no estilo que o Fundo Garantidor de Crédito, né, os reguladores lá do FDI americano estavam fazendo com esses bancos regionais. Porque qual que é o incentivo econômico que você planta no mercado quando você faz isso? Cara, esses bancos eles vão ser salvos e assumidos pelos reguladores em algum momento. Então, se você é um banco grande e você vê um banco regional quebrando e ele está sendo vendido a um preço muito barato, né? Então, você vai ver um First Republic Bank, por exemplo, um Signature Bank, um Silicon Valley Bank, eles já estando sendo negociados a valuations muito baratos em patamares em que em um livre mercado, teoricamente, eles já seriam comprados por bancos maiores. Se você tem a certeza de que, olha, cara, eu posso comprar ele hoje ou daqui a 2 semanas ele vai quebrar e eu vou comprar mais barato na mão do regulador, você tem um incentivo para você esperar que ele quebre mesmo, né? Então, é o que é chamado risco moral e que é muito levado a sério na indústria, que é o que os reguladores plantam quando eles começam a salvar todas as falências que acontecem, né? Por meio de uma crise sistêmica, assim. Perfeito. Tem um vídeo, cara, tem um vídeo que vazou e esse vídeo não era para cair, né, no público, que é um vídeo do board do FDIC conversando entre si a respeito de como eles remediariam uma crise. Cara, olha, poucas coisas me deram tanto frio na espinha, cara, porque você vê o próprio membro do FDIC falando, olha só, eu não acho que eles estão falando a respeito de dar uma notificação, de que isso pode piorar, alguma coisa do tipo, e o cara, literalmente, o membro do órgão garantidor, fundo garantidor americano, o regulador, os reguladores que garantem depósitos, blá, 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 falando, olha só, se eles soubessem, se a gente entrar nesse âmbito, e a gente sabe que provavelmente essas pessoas têm mais fé no sistema do que nós mesmos aqui dentro, quando ele fala essa frase, quando o cara que está lá dentro, que é responsável pelaquilo, fala que é bem possível que o público tenha mais fé naquilo do que eles mesmos que estão lá dentro, isso só te mostra o tamanho do problema que a gente tem na mão, cara. É realmente. É Cara, avassalador, né? e isso fica preso lá, cara, porque esse tipo de coisa que está nos confins da internet, só absorve isso quem fala inglês, então ainda assim tá muito velado ainda, mas né, aos poucos já está vindo à tona. Boa. E aí, além dessa questão da narrativa, né, naturalmente, em torno do Bitcoin, tem a questão das vantagens do Bitcoin, e aí é basicamente aquela listinha lá que eu mostrei para vocês do ouro, né, em termos de divisibilidade, de fácil falseabilidade, né,
em todo esse quesito de fungibilidade que essas commodities escassas têm ao longo da história da humanidade. E aqui é uma entrevista do Hayek em 1984, né, o Hayek, que é um dos economistas que defendia o retorno a um padrão ouro. E aí, né, para quem tiver curiosidade de ver essa entrevista, é só jogar ali Hayek 1984 no YouTube e coloquem ali por volta do minuto 19, né, em que ele vai falar, né, aquela frase muito simbólica dele, que ele fala, cara, se a gente for, de alguma maneira, sair desse padrão de moeda fiat que a gente tem hoje, vai ter que ser por meio de algum mecanismo que o governo não consiga parar, não vai poder ser uma maneira violenta para a gente retomar o sound money novamente, né? E é muito engraçado ver essa entrevista depois da criação do Bitcoin, assim, né? E aí... que data, né? pois é, né? Essa é uma das provas de que a gente vive numa simulação. Numa simulação, né? E aí a gente tem o Bitcoin, ele se correlacionando mais com o ouro, né? Especialmente aí ao longo desses primeiros meses de 23, o Bitcoin ele tendo esse comportamento um pouco parecido, né? Com o ouro. Óbvio, esse daqui é um gráfico meio roubado, né? Porque no final das contas a gente viu tudo se correlacionando de uma certa maneira contra o dólar, né? Depois das crises bancárias. Então é um gráfico que é importante dessa nota de rodapé aqui. Não é tão bom quanto parece quando a gente vê essa linha crescendo, mas não deixa de ser uma coisa interessante, né? E aí a gente chega nos argumentos desfavoráveis, né? Eu vi até, teve uma dúvida aqui que o pessoal tinha mandado com relação a CBDCs, né? E como que todo esse fluxo poderia se parecer. Então vamos entrar aqui nesses argumentos, né? O que é o contra aquele all-in, né? Para entender que existem teses e também existem contrateses. Mas vamos lá. Primeiro, e aí eu queria a sua opinião aí, ô Rodrigão, as CBDCs, né? Como que você vê elas? Você acha que elas podem ser um contra-argumento ali para criptos não serem adotadas como moedas globais? As criptos descentralizadas, no caso, né? Cara, primeiro que a gente tem que botar a notinha de rodapé, como você falou, de que existe a CBDC, que já existe, né? Querendo ou não, o dinheiro já é digital. Quando você vê, por exemplo, o vídeo da última entrevista que o Powell deu, eu não lembro para qual emissora que foi, ele já admitiu que eles imprimem digitalmente o dólar, então o dinheiro já é digital, né? A CBDC ela já existe. O problema é a CBDC para uso público. Esse é o problema mais pesado de todos. Porque aí sim é a maior ferramenta de controle possível. A partir do momento que isso for 100% implementado, o cara vai saber todo médico que você foi, toda viagem que você fez, até a jujuba que você comprou na banca, o que o cara vai saber, fica mais fácil de taxar, fica mais fácil de controlar, você vai ter cada vez Corta o menos voz. intermediário com o banco comercial, né? Então, teoricamente, você poderia ter Exatamente. uma conta direta no Banco Central, né? E paradoxalmente, se você for parar para pensar, os bancos privados hoje em dia são a salvação disso. Porque, não a salvação, mas são uma barreira enorme, porque eles estão olhando para os próprios interesses. Uma CBDC tornaria-os praticamente obsoletos ou inúteis, porque agora o Estado faz isso. Então, vai existir uma batalha muito, muito grande, até do sistema bancário privado, dos sistemas financeiros privados, de tentar tolir isso. Mas eu acho que, cara, você consegue enxergar algum horizonte no qual os Estados Unidos não faça isso para se salvar? Querendo ou não, cara, infelizmente, eu acho que é uma ferramenta muito forte. Infelizmente, eu acho que é uma ferramenta muito forte de controle. Eu acho que o fato de teses que já reforçam esse papel existirem fazem com que, por exemplo, a Flórida passe leis que proíbam a implementação de uma CBDC por completo lá, essa CBDC, né, para o Hellis mortal. Acredito que assim, é o destino, é o curso natural das coisas. O dinheiro já é digital. Quantos de nós aqui já paga contas? Eu mesmo. Cara, eu tive minha carteira roubada, deve ter um mês e pouco. Cara, do ponto de vista de uso, eu não preciso mais, entendeu? Faço tudo pelo Pix, faço tudo pelo celular, pago, entendeu? O dinheiro já é digital, o dinheiro já é um número numa tela. Agora é uma questão de como isso vai ser implementado. A gente deu sorte de estar numa geração que a gente sabe que quem domina tudo não sabe nada de TI. Então essa é a nossa Tudo ali esperança em de COBOL, né? Nos grandes é, bancos. exatamente, cara. Ou seja, dinossaurica a parada, assim. Então, graças a Deus, assim, a gente se preocupa, mas a gente parte do pressuposto de que o Estado sabe lidar com TI. O Estado não sabe lidar com TI ainda. Então, acho que vai muito do capital intelectual que vai ocupar esse espaço de enxergar isso de uma maneira ética ou não. Como a gente sabe aqui, né? Agora caindo, né, infelizmente, para a realidade. Cara, o dinheiro é político. O dinheiro é uma arma de
influência. Você acha mesmo que as grandes potências vão abrir mão disso? Uma moeda descentralizada? Eu acho muito difícil. Agora, também acho difícil que eles fechem a porteira para moeda descentralizada, porque, de certa forma, você tem que criar umas travas muito grandes para você cancelar todas as exchanges, mundialmente falando, pelo fato de ser um ativo global, pelo fato de ter sempre um outro lado que vai entender que tem alguém hegemonicamente controlando o dinheiro, vai ter sempre alguém defendendo o Bitcoin. Aquela história de, tipo, cara, você acha que o Bitcoin vai acabar? Tenta vender o seu Bitcoin. Ele vai ser vendido em fração de segundo, vai ter sempre ter alguém querendo comprar, porque, querendo ou não, é um cabo de guerra enorme. Mas, assim, eu acho que, do ponto de vista, a gente tem que botar em consideração, cara, é uma ferramenta de controle enorme, assim, deve ser acompanhada com muita, talvez, atenção para que isso não saia de controle, mas eu acho que, querendo ou não, é paradoxal. Ao mesmo tempo que eu acho que no início a gente vai ter uma adoção mais forte, até porque vai fazer mais fácil com que as pessoas tenham exposição ao Bitcoin, porque, né, querendo ou não, pô, a gente, não sei quanto tempo você está em Bitcoin, mas eu sou da época que eu tinha que ter um agiota nos Estados Unidos para poder comprar dólar, para poder ter Bitcoin, poder comprar Bitcoin. Isso já é uma dificuldade que não existe mais hoje em dia. Você faz Pix para corretor e compra. Então, de certa forma, paradoxalmente, de início, eu acho que isso vai facilitar muito a adoção, mas quando a corda apertar no pescoço dessas grandes forças, aí que a gente vai ver a real decisão. E, honestamente, galera, a gente tem que partir do pressuposto de que não existem mocinhos, mauzinhos, vilões. É todo mundo vilão, tá todo mundo olhando pro próprio umbigo. E, honestamente, quando pegar na ferida dos caras, é bem possível que eles tomem alguma atitude mais severa. Mas, para isso, a CBDC tem que estar 100% implementada. Acho que a gente subestima também o fato de que, cara, quem tem acesso, assim, quem tem dinheiro tem acesso à tecnologia, mas o mundo ainda tem muita gente que não tem comida, entendeu? A tecnologia não é tão difundida quanto as pessoas acham. Então, acho que o dinheiro papel também vai continuar tendo uma importância quase que necessária, por mais que isso seja cortado com o tempo, por questões de a gente não conseguir abastecer a raça humana inteira com celulares e artigos tecnológicos para poder lidar com o dinheiro digital. Eu acho que o basal vai ser isso, mas ainda vai demorar muito para acontecer, porque tem muita coisa para acontecer até que isso seja 100% implementado. Então, minha opinião paradoxalmente, isso vai abrir uma porta enorme para cripto. De certa forma, tem que ser acompanhado de perto, porque pode ter muita barreira na frente, porque agora nós já chegamos no maior obstáculo possível, né? A gente viveu para ver o Bitcoin sendo adotado por varejo, depois pequenos negócios, depois grandes negócios, e agora chegamos literalmente no chefão. A gente não tem nada acima do que Países, né? estados. Não tem nada acima do que países e estados. Assim, acho que é realmente uma. Acho que é, eu acho que vai acabar acontecendo, cara, porque em períodos de guerra, especialmente agora, em períodos de guerra, em períodos de conflito, em períodos que tem um conflito geopolítico que está remoldando tudo, tem um buraco negro que está sugando todo mundo para dentro, existe para mim o vislumbre nesse desespero as pessoas voltarem para o lastro. Sendo muito sincero, eu acredito que o ouro está tomando um papel de valorização muito maior agora, porque as pessoas já estão antecipando isso, as pessoas já estão vendo o BRICS, as pessoas entendem que agora o mundo está numa bolha de crédito gigantesca, que a economia provavelmente vai ter que estourar para voltar para, aspas, a troca real, no qual, né, o que baliza a economia são as coisas reais, são as matérias-primas, são os commodities e tudo mais. Eu acho que as pessoas estão antecipando isso. Se vai acontecer agora ou não, eu não sei. Mas quando você vê todos os países estocando ouro a rodo, você pode ter certeza que eles provavelmente estão antecipando que a gente vai voltar para algum tipo de dinheiro lastreado em alguma coisa e muito possivelmente vai ser ouro. Tá? Mais ou menos É, por aí. eu acho que assim, que você falou tudo, né? Então, cara, você tem uma quebra do padrão hegemônico de dinheiro impresso por estados de um dia para o outro. Não é um sonho dourado, igual muitas pessoas pensam, de cara, agora é prosperidade econômica infinita, né? Isso aí passa por um período de sofrimento muito grande, mesmo que seja temporário. Cara, você tem que remodelar toda uma ordem que já existe, né? Hoje, assim, em termos de sistema financeiro. Então é muito complicado. Aonde que eu acho que tem essa certa esperança? No jogo de teoria dos jogos entre os estados, em que a gente pode ter um hiato ali, em que, enquanto você não tem países adotando o Bitcoin, aqueles outros primeiros a adotarem podem ter um benefício melhor,
por saírem na frente, né? Eu acho que essa aqui é um dos grandes trunfos que fala, olha, cara, aqui CBDC não entra. Até, e também, né, no fato de que, olha, a CBDC ela não vai trazer aquele sound money de volta, né? Ela não vai trazer aquela estabilidade, aquelas características de commodities escassas de volta. Então, acho que esses são os trunfos que a gente poderia ter para não cair numa contratese de CBDCs, apesar de, né, dinheiro é político, acho que a gente não pode desconsiderar um cenário probabilístico em que isso acontece. E aí tem uma segunda contratese aqui sobre o Bitcoin, e aí, cara, esse daqui é uma parada que a gente fez 3 lives de mais de 1 hora aqui na Mercúrios para explicar, né, e que é meio difícil de falar de uma maneira rápida, mas que eu separei aqui, que é a questão da sustentabilidade de longo prazo do Bitcoin, com base na receita dos mineradores, né? A gente vê um cenário historicamente do Bitcoin deles terem a receita que vem das taxas de transação sendo apenas 3% da receita total que vai para os mineradores, né? E a grande parte dessa receita é subsidiada pela impressão de novos Bitcoins. E uma coisa interessante que a gente percebe é que, historicamente, né, óbvio, a gente pode ter uma mudança no padrão de usuário no futuro, caso o Bitcoin, né, a grande tese deles concretize, mas, historicamente, a gente não vê os patamares de geração de receita de taxas acompanhando o preço. A gente tem uma explosão nas taxas no momento que os blocos ficam congestionados e depois elas caem de novo. Então, eu acho que é um dado muito importante para se acompanhar para o Bitcoin no longo prazo, essa possível mudança de perfil de usuário, e que eu não acho que dá para deixar de colocar aqui como uma contratese, né, interessante aqui para o Bitcoin, essa questão da geração de receita e sustentabilidade dos mineradores. Sim. Cara, eu te confesso que eu já bati muito cabeça nisso. Eu sempre fiquei, quando eu comecei a estudar Bitcoin, algo que batia muito na minha tecla era tipo, cara, mas uma vez que minera tudo, uma vez que a situação começar a ficar mais estranha, como é que você vai se sustentar? Ah, e eu, sendo bem sincero, eu não tenho uma resposta divina para isso, ninguém tem. Espero que não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, cara, eu acredito que, independente de qualquer coisa, o que vai acontecer vai ser que as pessoas vão ter que. As pessoas que pagam as taxas da transação, na teoria, se o Bitcoin tiver super adotado, isso já vai ser um valor tão valioso que talvez valha a pena você continuar minerando. Outra coisa, eu acredito que a gente enxerga talvez a feracidade do capitalismo através do sistema hoje em dia. Quando você enxerga o hash rate do Bitcoin explodindo a níveis completamente além do que é necessário, atualmente, eu arrisco dizer que se 50% da rede de mineração do Bitcoin caísse, o Bitcoin ia continuar exatamente igual. Assim, a demanda por verificações de transação do Bitcoin tá muito abaixo da quantidade de mineração que existe. Eu vejo a corrida de mineração hoje em dia como uma corrida gananciosa pra cacete. Porque as pessoas estão enxergando isso como um ativo que vai valorizar muito no futuro, mas que eu acho que, honestamente, em algum momento da história, isso tudo vai ruir. Em algum momento, esses super alavancados, esses super mineradores, em algum momento, essa briga vai ficar tão alta que as pessoas vão ter que pular fora. Alguns grandes vão ter que pular fora, a rede vai se auto-balizar e provavelmente não vai mais ter tanto minerador. Quem ficar provavelmente vai ficar provendo um serviço para a rede, mas que não vai ser, né, talvez a galinha dos ovos de ouro. Mas eu acho que isso nunca vai acabar. Eu acho que é só uma questão de superexposição por enxergar valor, cara. Quando você vê a complexidade da rede do Bitcoin subindo absurdos, como a gente está vendo agora, literalmente a complexidade da rede do Bitcoin está batendo alta histórica, atrás de alta histórica nas últimas semanas, nos últimos meses, né, para 2023, isso só te mostra que tem muita gente entrando na cena de mineração. Outra coisa que é bizarro, a gente parar para pensar, que vai muito em direção à adoção de Bitcoin, a quantidade de a quantidade de empresa de petróleo e de gás que está pegando esses rejeitos e reutilizando isso para minerar Bitcoin, para pegar a recompensa, realizar e ter uma compensação de custo geral maior, está sendo enorme também. Então a gente vai ver muitas pessoas se apropriando da mineração de Bitcoin para conseguir aliviar as próprias contas. São tantos fatores tangíveis e não tangíveis ao longo da história que fica difícil a gente botar na balança. Mas eu acho, honestamente, que a rede de mineração está extremamente alavancada. Isso, para o usuário médio, não vai mudar nada, honestamente. Se explodir 30%, 40% da mineração hoje em dia, não vai mudar nada. O que vai acontecer é que por uma semana provavelmente imprime-se menos Bitcoin, porque a rede vai estar bem mais complexa. A gente sabe que tudo a respeito de minerar Bitcoin é a complexidade
da equação que precisa ser resolvida para a transação ser feita. Ela se baliza em cerca de uma semana, alguns dias. O máximo que vai acontecer com isso tudo se desalavancar é a rede automaticamente talvez ficar um pouquinho mais atravancada, as transações vão demorar um pouquinho mais do que 10 minutos por bloco, mas ainda assim, cara, vai seguir, para mim a roda vai seguir rodando. Não acho, tá? Não acho que o Bitcoin vai viver provavelmente para ver isso até lá, tá? Não acho. Acho que o Bitcoin é uma solução e é o retrato de um sistema absurdamente falho e que a gente gerou uma solução muito foda para agora, mas eu não vejo isso para daqui a 1000 anos. Eu espero que daqui a 1000 anos a gente tenha resolvido esse problema. Quando você olha para a economia hoje em dia, você enxerga quase que um sistema medieval. Você vê o rei e o clero chegando para os plebeus e falando: olha só, agora a taxa de juros vai aumentar. E aí todo mundo age de acordo, entendeu? Não é possível. A gente está num sistema que é bizarro, assim, é bizarramente arcaico para o nível intelectual que a gente tem hoje em dia. Não sei se o Bitcoin vai chegar daqui a 1000 anos, mas para agora, uma puta de uma solução, com certeza, né? Pelo menos por enquanto. Mais Sim, eu uma acho vez, que cara, tem que ter mão na cabeça, galera. Assim, qualquer pessoa que incentive vocês a ter 100% de exposição a Bitcoin maluco, entendeu? Você não deve ter 100% de exposição a nada. Isso é regra número 1 de investimento. Não se coloque a ponto de ruína. Então, porra, todo mundo que está aqui, espero que já saiba disso, né, que o mínimo que você tem que fazer é diversificar. Assim como você não vai pegar todo o seu dinheiro e comprar em barras de ouro e botar no seu armário e meter o chapéu e ficar quando o mundo vai acabar, você vai se preparar esperando o Mad devidamente para Max ter. acontecer, né? Exatamente, Aí não entendeu? acontece, você Literalmente ficou com as isso. barras de ouro lá e sem dinheiro para pagar o aluguel, né? Vai ficar tipo aquele japonês que ficou intocado num bunker por, sei lá, 70 anos, sei lá, 30 anos depois da guerra e saiu e descobriu que a guerra tinha acabado há 20 anos. Então, cara, assim, vocês só ajam de acordo, cara. Estuda gestão de risco, estuda diversificação, que é a melhor maneira que vocês vão, né, ter uma exposição saudável para a parada. Então, uma das coisas que eu mais bato na tecla assim contra, né, quando você pede para definir o Bitcoin em uma palavra e o pessoal fala, cara, eu defino ele como inevitável, né, como se fosse uma coisa sacrossanta. Cara, a gente tem que ter a humildade de entender que, olha, blockchain são máquinas técnicas, mas são também máquinas sociais, são incentivos que são muito difíceis da gente prever exatamente quais que são todas as variáveis, essas equações, e muita coisa pode acontecer, inclusive um cenário de insustentabilidade, né, eventualmente. Não estou falando que seja o mais provável, mas que é um cenário que poderia acontecer, né? Então, a gente fez essa pesquisa aqui, cara, eu li para cima de 70 estudos assim, e é interessante como em muitos deles os próprios acadêmicos eles ressaltam essa questão. Eles falam, olha, cara, isso daqui é um modelo matemático para ver um hash price mínimo do Bitcoin, ou então um modelo matemático para calcular as variáveis de mineração. Sempre batem nessa tecla. Cara, esse modelo aqui, ele não abrange todos os cenários possíveis, né? Mas uma coisa, cara, que eu achei muito boa que você falou, que é a questão de como que a mineração em determinado momento ela ficou inflada, né? Esse gráfico aqui, cara, para mim ele é o maior retrato disso, né? A mineração ela inflou muito durante o bull market com pessoas que manjavam de cripto e que não tinham a menor noção de planejamento financeiro, né? Isso daqui mostra a diferença da remuneração dos executivos de empresas do índice R3000, de empresas de energia, empresas de TI e a remuneração dos executivos das empresas de mineração durante aquele bull market que a gente viu em 2022, né? Então tá aqui a Riot e Peers, né? Ou seja, os pares ali de empresas de mineração. Isso aqui é um sinal de que a mineração ela ficou muito inflada com o capital especulativo entrando no mercado cripto, né? Depois a gente viu a queda e aí, pô, várias empresas de mineração faliram, né? E aí agora a gente está nessa fase do reajuste, né? Mas de fato aconteceu uma inflação muito alta nessas empresas, né? Então, essa questão da sustentabilidade de longo prazo é importante da gente se atentar, né? O que eu acho que vai acontecer, né? Eu acho que ou a gente vai ter uma mudança nesse perfil de investidor, né? Seja com ecossistemas do Bitcoin como o BRC20, coisas desse sentido, que vão aumentar as taxas, ou então o que pode acontecer em uma das teorias que o pessoal fala, né? Que seria a teoria do cofre para explicar o budget de segurança do Bitcoin, é o Bitcoin em algum momento chegar num cap em que o tamanho de mercado dele seja proporcional ao que é o mínimo de investimento que é feito em segurança, né? Então, vamos supor que seja 2% do market cap tem que ser gasto anualmente em segurança, e aí se a gente não tem uma receita compatível, o Bitcoin chega em um cap máximo de valorização, por exemplo, ou diminui incompatibilidade com essa receita, né? Então, falando em cenários possíveis, eu acho que são coisas que poderiam acontecer, assim. E aí, cara, eu coloquei aqui como última contratese, que seria a gente ter um mundo com cripto,
porém com outros projetos, né? Além do Bitcoin assumindo ali essa liderança. Teria o projeto da Ethereum, por exemplo, né, por conta de contratos inteligentes, um projeto novo que, assim, nem tem tração ainda, nem foi lançado, mas eu coloquei aqui só porque eles estão lançando com a pretensão de ser uma moeda mundial também, é a WorldCoin. E aí eu queria ver sua opinião aí. Você acha que, cara, pode ter um cenário em que cripto se torna moeda mundial, mas não seja o Bitcoin, possa ser outra cripto? Cara, eu acho muito difícil. Eu acho que, cara, sim, pode ser que sim, mas ela tem que ser descentralizada. Porque aí, né, dos dois, se você parar para pensar que, sei lá, o dólar já é digital, a gente já tem uma criptomoeda que já lastreia o mundo, né? Agora, se ela vai, a grande questão vai em cima se ela é descentralizada ou não. Eu acredito nessa. Quando a gente para olhar para cripto, cara, cripto é o novo mercado de ações, é só isso. A diferença de uma moeda ser centralizada ou não, esse drama de, será que isso vai ser uma security ou não? É basicamente você rotular se tem um CNPJ e pessoas, e uma equipe, um projeto por trás, e logo isso é uma ação, você compra moeda, você está investindo literalmente no negócio, provavelmente. Como se fosse, quase como se fosse a nova bolsa de valores, que, né, é aberta a todos, é mais fácil, é mais justa. Acredito que da mesma forma que o Bitcoin, né, assim como na economia hoje em dia existe a, a, a proteção e exposição a ouro, em cripto provavelmente vai ser a mesma coisa. Vai ter a exposição ao ouro de cripto, vai ser o Bitcoin, mas naturalmente vai ter uma penca de outros projetos que estão aí para resolver exatamente o que o Bitcoin não se propõe a resolver. E provavelmente esses projetos vão triunfar. A própria Ethereum, cara. Acho que a Ethereum faz um papel de adoção gigantesco, talvez maior que o Bitcoin em muitos aspectos. Em termos de usabilidade, né, querendo ou não, a Ethereum é muito mais pulverizada nesse aspecto. Então, eu acredito que é só uma questão de filtro. Assim, a gente vai ver mais aí muita moeda bullshit, muita moeda que não serve para porra nenhuma, muito projeto que, né, aspas, fantasma. Mas, cara, acho que o próprio mercado vai filtrar isso. Acho que sim, assim, as outras criptomoedas têm um espaço gigantesco e a gente está só otimizando, cara. Cripto é só uma maneira de você otimizar serviços que antigamente você tinha que ir no seu banco, no seu broker, para você investir naquilo e incentivar aquele negócio e ganhar em cima dessa participação. Agora você pode fazer isso de uma maneira muito mais rápida, muito mais direta, muito mais segura, muito mais imparcial. É só literalmente uma atualização de um sistema assim medieval que a gente tem, entendeu? É bizarro para pensar que isso não é visto dessa forma, cara. É só uma grande atualização. Quando a galera fala que, cara, cripto chegou para fazer com dinheiro o que a internet fez com o jornal, é isso, se ligou? É isso. Assim, existem tantas barreiras, tantos homens no meio que não deveriam existir, que se aproveitam de um sistema que é falho nesse aspecto, e que isso vai ser tudo expurgado ao final, ao final das contas. Muita coisa vai ser filtrada através de cripto. Já está sendo, né? Acho que a grande questão é quem vai controlar essa cripto que vai ser a moeda de reserva do mundo. E assim, tem uma questão, né? Eu acho que hoje o moat, né? As vantagens competitivas do Bitcoin, elas são muito mais culturais e sociais do que vantagens técnicas, né? A gente já vê projetos tecnicamente em vários quesitos que avançaram muito, né? E aí uma coisa que eu costumava sempre pensar é que, cara, eu vejo como um cenário muito mais provável Ethereum, por exemplo, flipar um Bitcoin. Só que quando que eu comecei a repensar um pouco isso? Quando eu vi a questão da narrativa de fortalecimento do Bitcoin ganhando dominância no mercado cripto frente às quebras dos bancos. E pode ser que, cara, se tecnicamente, talvez a gente vai olhar o código do Bitcoin, o Bitcoin nem tenha um ponto técnico que vai favorecer ele mais nesses casos. Mas essa narrativa, ela já está muito atrelada ao Bitcoin, né? O WorldCoin é um projeto que nem foi lançado, mas eu coloquei aqui dele só para poder fazer esse ponto, né? Que a ideia deles também é lançar e ter uma moeda global e eles queriam distribuir de maneira justa uma quantidade para cada ser humano na Terra, usando provas de ZK para garantir a identidade. E por que eu acho isso interessante? Cara, às vezes é muito importante acompanhar o ponto técnico, mas às vezes o ponto cultural ele já cria um mote, né, de uma certa um certo ponto social que já foi criado, que às vezes é meio aquele ponto de querer criar uma língua mundial e criar o Esperanto, sacou? E aí você cria uma língua toda planejada para ser a língua mundial, que nos pontos técnicos dela é muito mais fácil ela se tornar uma língua mundial, porém você já tem o inglês que já tem todo um histórico e que já ganhou uma tração, digamos assim, cultural, né, e geográfica, então você meio que não você tem que pegar o bonde da história andando. Às vezes não tem como você voltar e querer fazer aquilo que seria perfeito, né? É Então, efeito network. As pessoas exato. subestimam o efeito network, cara. Acho que as pessoas colocam muito menos peso nisso do que tem.
Acho que o efeito na network define tudo, cara. Quantos novos bitcoins existem? Bitcoin é open source, pô. O que existe de cópia do Bitcoin tem, mas por que eles não ganham? Existem redes do Bitcoin que provavelmente são mais, talvez, otimizadas e ainda assim também não são adotadas. Por quê? Me responde aí, você sabe, não você, entendeu? Mas as pessoas que advogam por, por isso, tipo, cara, me diz aí então, se existe uma moeda mais foda, por que ela não destronou o Bitcoin? Acho que as pessoas literalmente subestimam muito o papel tipo, do efeito network como um todo, cara. Eu acho que tem um peso É, muito maior do que as pessoas imaginam. Fora de que, cara, né, a parte ideológica por trás é enorme, cara. Porra, quando você para ver, pô, leiam, por favor, cara, lê, por favor, o white paper do Bitcoin, é maneiro pra cacete, cara. É muito, muito, muito maneiro. Quando você para pra pensar que é uma ferramenta de consenso, cara, que a rede só é atualizada se 90% dos nerds que mineram esse troço estiverem de acordo, entendeu? É lindo de ver. Só tem que realmente, né, permanecer dessa forma. Enquanto ele continuar funcionando igual um reloginho, como ele vem funcionando há 14 anos, 13 anos e pouco, a gente está minimamente seguro. Já aproveitando para tirar a dúvida do rapaz, falando que ele achava que Bitcoin era uma piramidaça e tudo mais, que o criador disso poderia só vender. Cara, entenda que a blockchain é um livro contábil aberto ao mundo, 100% auditável e imutável e atualizado a nível de segundo. Então, por favor, se a carteira do Satoshi começar a se mexer, vai todo mundo ver. Honestamente, é um risco sistêmico. Só que baseado nos meus estudos, Satoshi acho que já morreu. Mas, inclusive, em respeito a ele, eu não falo sobre isso, porque ele não aham. queria ser revelado. Porra, Então, uma posição eu interessante, devo cara. fazer isso? Interessante essa Óbvio, posição. eu não falo sobre isso. Porque, cara, o criador não quis ser revelado. Quem sou eu para, entendeu? Você só vai estar gerando uma fragilidade desnecessária para o sistema. Completamente desnecessária. Uma coisa que eu acho. Cara, essa parada de comparar o inglês com o Esperanto, eu acho que mata, assim, né? Tipo, cara, Total. tecnicamente hoje, eu não acho que o Bitcoin, ele no código dele, tem alguma coisa que coloca ele em vantagem com uma Ethereum, por exemplo, ou com outros projetos que possam surgir, né? Mas, cara, é a mesma coisa quando os caras da ONU foram lá e algumas pessoas queriam emplacar o Esperanto como língua mundial, porque eles fizeram todo o esquema ali para o alfabeto ser o mais fácil de aprender e tudo mais. Só que, cara, você não tem um efeito rede criado. Então, se eu colocasse uma contratese a essa minha opinião, né, que eu acho que é muito provável que a Ethereum flipe o Bitcoin, eu acho que estaria nesse lado cultural, né, essa coisa mais intangível, né. E aí, respondendo o Narzuz aí, Rangel, cara, isso aí é muito uma questão de criptografia, né? Você conferir se o Bitcoin não é uma pirâmide tá muito mais na ponta de validade do que na questão da mineração, né? A mineração ela já entra numa questão mais social e de uma dinâmica competitiva empresarial entre os mineradores. Mas na parte da criptografia, né, que são uma coisa que eu gosto de brincar é que a criptografia ela desenha as linhas da quadra e o jogo econômico acontece em cima dessa quadra, né? A parte da criptografia do Bitcoin que garante que ele não seja uma pirâmide, você consegue verificar no código, né, o limite de Bitcoins que foi estabelecido e tudo mais. Cara, Exatamente. ô Rodrigão, tem umas dúvidas aqui, eu separei uns 4 comentários aqui. Vamos que Agora a vamos. gente já estendeu bastante a live, vamos puxando aqui, aí se o pessoal quiser, vai cada um respondendo uma aqui de maneira mais rápida, só para o pessoal não ficar sem resposta. Você topa? Vambora! Claro, que Bora isso. lá. A troca com a comunidade é a parte mais maneira mesmo. Então bora. Boa, bora lá. Cara, primeiro aqui, dúvida do Alexandre. Rodrigão, acha que as CBDCs vão ser um princípio de 1984, inclusive para dificultar e taxar as criptos, né, como Bitcoin, Ethereum e tudo mais? Sim, acho que a gente já meio que parcialmente a responder isso, mas eu acho que, cara, sim, é bem possível que eles tentem dar uma controlada extra em cima disso, né? Querendo ou não, CBDC, além de tudo, é uma ferramenta de controle enorme, uma ferramenta de mapeamento enorme. Então, eles certamente vão tentar criar uns gargalos ali para essa exposição ser pequena. Quando você vê, por exemplo, o banco que tinha a maior porta aberta legal para cripto sendo falido, o banco estava saudável, tá, galera? Só que existe uma coisa chamada linha de crédito. A linha de crédito nos bancos é o que garante que esses bancos consigam refinanciar suas dívidas e consigam se bancar em conchavo com o Banco Central americano e com outras instituições financeiras. Quando essas instituições financeiras e o próprio Banco Central corta essa linha de crédito, o que ela está fazendo? Ela está literalmente desligando a máquina que sustenta esse banco. Né? Imagina que o banco, né, e todos os bancos hoje em dia que estão super expostos, eles são literalmente pacientes no hospital ligados a uma máquina que mantém eles vivos. E quem deixa essa máquina ligada ou não é o Banco Central americano, é o próprio quem lida com o todo. Quando a gente vê literalmente um banco que não estava com exposição suficiente para quebrar nessa crise bancária agora, sendo propositalmente quebrado,
as linhas de crédito dele foram cortadas, eles foram obrigados a fechar as portas por causa disso. Isso só te mostra que a caça às bruxas, a cripto, está acontecendo. Com certeza. A gente vê o movimento agora que os caras estão tentando cercar por tudo que é lado. Mas o que acontece? Os Estados Unidos é uma nação, em teoria, livre. E é o que eu falo para vocês. Isso é a maior diferença dos Estados Unidos para o resto do mundo, para a China, para esses países que são fechados, entendeu? Porque lá ainda existe o debate. E esse debate pode, de fato, fazer com que isso tome outro rumo, entendeu? O que eu acho que vai ser diferente. Que pode ser diferente em outros lugares, mas que existe atualmente um movimento claro de tentar fechar as portas para a liquidez não fugir para a cripto, é óbvio. Porque as pessoas estão com medo do próprio banco não conseguir salvar o dinheiro delas. Você acha que eles não estão fechando essa porta justamente para tentar frear essa narrativa? Que, honestamente, gente, é imparável, porque a moeda de reserva é americana, mas a liquidez é global. Então, o máximo que vai acontecer é demorar mais um pouco. Mas Rodrigo, tá aí, galera, essa é a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo, a minha verdade não é absoluta, ok? Mas essa é a minha opinião, pelo menos. Eu acredito que vai ter sempre alguém querendo que quem esteja lá em cima seja destronado, e a melhor maneira de você destronar é através do capital. Por que você acha que a China está abrindo para o Bitcoin, gente? Toda vez que o Bitcoin se valoriza, todas as outras moedas se desvalorizam, principalmente a moeda de reserva do mundo, entendeu? A correlação inversa do DXY com com o Bitcoin não é à toa. Quando o Bitcoin se fortalece, ele mais uma vez puxa parte dessa tensão, puxa parte dessa força, puxa parte dessa exposição de quem está com medo do sistema tradicional. É simples assim. Vocês estão vendo ao vivo a caça de bruxas à cripto. Só que, como eu falo para vocês, a hora vai chegar, porque tem muita gente, tem muito político americano já enxergando que a situação americana é completamente insustentável. É, querendo ou não, o Estado americano atualmente é literalmente um viciado em liquidez. Ele basicamente é um cara que ele ganha menos do que ele gasta. Mito, ele gasta mais do que ele ganha, perdão, me inverti. Ele gasta mais do que ele ganha, todo mundo já viu isso, do jeito que a coisa está agora. Inclusive, quando as pessoas advogam pela corte da taxa de juros, o pivô do Fed, é porque a conta não está fechando, meus caras. Ou pivota ou já era tudo, entendeu? É simples assim, cara. Acredito que, cara, vocês acham, assim, a gente passou por um período de super incentivo monetário, o Bitcoin foi de 3 para 69. Esse período de incentivo monetário vai ter que voltar a acontecer para salvar a economia. Isso não é uma questão de se, é uma questão de quando. E é só isso que você tem que perdurar. Esse é o bear market, pode somar em sua recessão. Eles vão fazer de tudo agora para fazer o que você venda no seu Bitcoin que você pule fora disso, entendeu? Mas é muito mais uma briga hegemônica do que qualquer outra coisa. O Boa, próprio deixa eu. Opa, pode falar aí. o Rei Dalio fala, cara, tipo assim, que ele mordeu a língua a respeito do Bitcoin, porque ele falou, cara, existe uma corrida de capital hoje em dia. E é uma corrida que é muito sustentada pelo fundamental da coisa. E não dá mais para descartar que o Bitcoin está nessa corrida. Dizer que ele vai ganhar, claramente hiperbolizar a situação. Mas que ele está nessa corrida, com certeza ele está. Boa, isso aí. Puxando aqui a dúvida, a próxima aqui para mim, o Polygon Crypto pergunta, né, o que eu acho dos BRICS, né, se vai influenciar muito as criptos futuramente, se os países adotarem, né, uma moeda dos BRICS, digamos assim. Cara, eu acho que por enquanto isso é muito mais papo do que de fato uma criação de uma moeda que seja dos BRICS, né? Na verdade, o que normalmente se fala, né, nesses acordos dos BRICS é de fazer ou moedas de liquidação entre países ou então de você usar as moedas nacionais dos próprios países como uma forma de liquidação internacional, né? Então, por exemplo, China e Brasil fazendo liquidações internacionais em Brasil em real e yuan, né? Ou melhor, em real e renminbi, do que você ter uma moeda global que todos os BRICS usariam, né? Então, eu não vejo tanto dessa influência assim, né? Eu acho que primeiro você teria que tirar do papel uma moeda dos BRICS, que é uma coisa que eu acho que não vai acontecer, para depois pensar em como elas poderiam influenciar a cripto, digamos assim. Próxima dúvida aqui, a Kendi, né? E aí passar para você, Rodrigão. Os Estados Unidos podem vender os seus bitcoins em custódia para tentar diminuir a sua dívida e derrubar o preço do Bitcoin? Eu acho que não. Eu Assim, na achei verdade meio pode, chapéu de cara. alumínio, assim, né? É meio Mas a indireto, na parada é minha que. opinião, né? Sim, eu acho que é uma questão de magnitude, cara. Se os Estados Unidos despejassem todos os bitcoins que eles tivessem, seria uma queda, assim, significativa? Seria, mas eu acho que não passaria de 10%. Seria pouca coisa, entendeu? Acho que perto do todo,
seria mais uma chacoalhada no sistema, mas que honestamente seria até idiotice da parte deles, porque eles teriam perdendo uma exposição que veio via confisco, eles não gastaram dinheiro com isso. Então acho que seria até meio idiota se eles gastassem esses bitcoins, dado que o mundo inteiro está olhando para eles com aquela carinha do meme, que é tipo, será? Acho que poderia lembrar um pouco aquela questão da China, que dá um chacoalho ali, né, quando a China baniu a mineração, e depois, cara, o mercado volta e, olha, perto da dívida americana, isso daí não é nada, assim, nada, os bitcoins que eles têm. Exatamente. Cara, é só você pensar, cara, são 31,4 trilhões de dólares, né? Se eles tivessem todo o Bitcoin do mundo, seria 500 bi, né? É meio trilhão. Então, cara, não faz cócegas, Cara, assim. não é nada, não é nada. Tipo assim, chega a ser risível até, tipo, do ponto de vista de. Cara, gente, 31 trilhões de dólares. Dólar. Vocês terem a magnitude disso? 31 trilhões de dólares está dando 155 trilhões de reais. Sabe quanto a Bolsa Brasileira tem? 7,5. Entendeu o tamanho do problema dos caras? Pois bem. Pois é. Próximo aqui, vou puxar essa aqui para mim. Vocês acham que a Ethereum pode ser batida por outra Layer 1 que está surgindo e perder força com o tempo, dividindo o market share com as concorrentes? Cara, eu vejo hoje não uma Layer 1 que possa bater de frente com a Ethereum, mas eu vejo ecossistemas de Layer 1, né? Então, principalmente o ecossistema da Cosmos, acho que vem muito forte. O ecossistema da Polkadot, ele é tecnicamente muito interessante, apesar de ainda não ter tido adoção do mercado, né? Hoje eu não vejo uma cripto de contratos inteligentes que consiga bater Ethereum, mas talvez em conjunto um ecossistema da Cosmos ou em conjunto um ecossistema da Polkadot, se conseguir ganhar atração de mercado, talvez consiga bater, né? Porque em termos de tecnologia e de atração de desenvolvedores, Venture Capital, Cosmos e Polkadot também são ecossistemas bem avançados aí. E aí, não é dúvida, né? Mas um comentário do Aloysio aí, ele falou que agora, graças a mim, né? Eu acho que eu citei esse livro aí num vídeo, ele tá com um livro do Hans Adam II para poder devorar. Esse livro aí, cara, é outra indicação aí, além daquele Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, o Estado no Terceiro Milênio, do Hans Adam II. Esse cara aí, ele foi o príncipe reinante de Liechtenstein, que é um principado entre a Suíça e a Áustria. Ele foi um dos principais influenciadores na Constituição de Liechtenstein, e hoje ele é o único estado do mundo que permite secessão, né? Então um município votar para sair do país. Então é meio que a Constituição mais libertária do mundo. E aí ele traz uns insights sobre para onde os estados vão caminhar no terceiro milênio e tal. Então é uma indicação de livro que fica aí para vocês, hein? O Estado no Terceiro Milênio, do Hans Adam II. Mas, pessoal, cara, acho que por hoje é isso aqui. 1h46 de live. Admito que estendeu mais do que eu achava, mas, cara, porra, achei sensacional aí. Só tenho a agradecer, Rodrigão, aí pela sua participação. Quiser divulgar aí o canal da Liga, cara, pode ficar à Tamo vontade. junto, Osson. Galera, para quem não me conhece, para quem não conhece a gente, eu faço parte de um canal chamado Liga Cripto. É um canal que tem 4 integrantes. Eu sou o Rodrigo, Igor, meu irmão, faz a parte on-chain, Mário faz, é outro membro do canal, faz a parte de passagem geral, altcoins, ele traz as altcoins muito bacanas, umas avaliações de projetos muito bacanas. E temos o Brunão, que literalmente trata de todos os tutoriais, traz o quadro de notícias muito, muito maneiros, fala de opções. A gente criou o canal de uma forma que a gente consegue criar um leque de produção que a gente consegue deixar quase que nenhum buraco na cena. Eu falo bastante sobre a parte macro, a parte geopolítica. O meu conteúdo, para quem não sabe, é uma live que dura por volta de 2 horas. A primeira hora eu falo de macro, geopolítica, como isso afeta a sua carteira. E a segunda parte eu mergulho em análise técnica. Porque análise técnica, honestamente, é a minha parte preferida, é a minha cachaça. E honestamente, eu vou ensinar para vocês a fazer isso direito. Caso vocês não me conheçam, fica o convite para chegar lá. Amanhã tem live por volta de umas 5, mais ou menos. Mandem bala, espero vocês lá. Do mais, cara, agradeço pelo convite. Aproveitando o gancho do que a gente estava conversando, que a gente estava alinhando antes de abrir a live, algo que abriu muito o meu olho nesse bear market é ver como alguns produtores de conteúdo simplesmente mudaram de profissão, falam de outras coisas, falam de inteligência artificial. Você vê claramente as máscaras caindo, os pingos nos is sendo colocados, e eu sou um cara que, mano, o meu tempo é muito escasso, mas eu fiz questão de vir aqui justamente porque eu acredito que quem continua produzindo conteúdo de qualidade deve ser enaltecido. A gente está num período importantíssimo no qual a gente faz parte de construir, né, ou de talvez trilhar o básico do caminho para construir esse capital intelectual. A gente pensando em Brasil, cara, a gente tem um papel importantíssimo. O Brasil no cenário de adoção de cripto é enorme, e saber que a gente pode estar ajudando, nem que seja um pouquinho nisso,
já é o suficiente para eu vir aqui quantas vezes for necessário para a gente poder realmente, né, enaltecer o conteúdo um do outro e, se Deus quiser, fortalecer o cenário de cripto, principalmente entre as nações que falam português e acompanham o nosso trabalho. Tá? Boa, eu vi Muito aqui obrigado o mesmo. Denis. Não, boa, cara. Eu Pode te agradeço. falar. O Denis aqui pediu o link do canal da Liga. Já mandei aí para vocês no chat, pessoal. Então, se inscrevam lá. O conteúdo dos caras muito bom. De novo, cara, só tenho a agradecer, né? Vou dar um recadinho aqui, lembrando, pessoal, que as vagas do nosso conteúdo exclusivo aqui da Mercúrios, né? Então, lá na Mercúrios Pro, que dá acesso à carteira de criptomoedas da Mercúrios, aos cursos da Mercúrios e também ao suporte para investimentos da Mercúrios. Estão aqui na descrição, né? Então, só clicar aí no primeiro link que está na descrição, que é o acesso à lista da Mercúrios Pro. No mais é isso, né? Muito obrigado aí pela audiência, por ter acompanhado em mais essa live aqui. E, Rodrigão, cara, espero ver você aí em próximas lives, certo? Valeu, gente, e até mais. Tamo junto, pessoal.